Fala galera, aqui é o Gilson Martins da GGBR e nós estamos aqui com mais um episódio do Golden Talks e hoje eu trouxe aqui grandes feras da área de tecnologia, especificamente do mundo Oracle, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos 15 anos aí, ó, revelando até um pouco aí da tempo de experiência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e trouxe eles aqui para a gente bater um papo e falar um pouquinho, né, desse momento atual de tecnologia, de cloud. E eu vou começar aqui chamando o André Campos, que para os mais íntimos é conhecido como o bombadinho da cara feia. Já vou começar começando. Entendi. Bom, se você começou com a história, você vai ter que contar depois. Não, a gente conta. Um dia, não falei agora, a gente conta. Bom, boa tarde aí, né? Obrigado pelo convite aí. Meu nome é André, como o Justo já falou. Estou aí atualmente trabalhando no time de ACS, na Oracle aí. Estou indo para, acho que 8 anos, né? Se a memória não me falha, agora. E sempre com Oracle mesmo. Nunca tive alguns contatos aí com alguns outros bancos aí bem no início, mas dá para dizer que nos últimos 5 anos é só Oracle mesmo, Exadata, e não tenho cloud, e não tenho colocado a mão em outra coisa diferente disso aí não. Conheci o Gilson na TIM, né? Na TIM. Nem lembro que ano. Acho que 2009, 2010, 2009, por aí. Então aí, até hoje, somos amigos, me zoa, né? A história do Eu? bombadinho, Imagina. né? Nem zoo. Bombadinho da cara feia. Eu não zoo, eu só replico o que falam por aí. Isso aí. Show. E eu tô aqui também com o Carlos Sestari, ele que tem uma carreira técnica, mas principalmente de gestor aí nos últimos anos, né? Veio aqui participar com a gente. E aí, Sestari, tudo bom? Beleza, boa tarde. Obrigado aí, Gilson, pelo convite. Bom, tenho uma experiência longa de Oracle. Comecei com Oracle 7.2 lá atrás. Então, trabalhei bom tempo aí com Oracle. Só perdi agora o finalzinho do 11 e o 12 para frente. Já não olho mais. Não tem mais como ter contato. Conheci o Gilson também na TIM. Na época eu trabalhava na TIM. Agora já... Trabalhava não. Dizem que o Gilson trabalhava, mas tá... Vocês perceberam, eu só trouxe os zoeiros hoje, né? E já tem um bom tempo aí, em 2010 mais ou menos eu fui para gestão, trabalhar com gestão, e aí gestão mais técnica, né? Tem uma bagagem boa técnica, então a gente pode depois explorar um pouco esse assunto, mas é bem interessante a mudança de carreira aí e trazer uma visão um pouco diferente dos técnicos. Isso aí. E também aqui, né, o nosso participante que já é pela 4ª vez que a gente falou, então já é de casa, né? O Alexandre Pires, que já comentei algumas vezes, ele é um dos caras, o principal cara que me ajudou, né, nesse mundo de Golden Gate. Então, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado aí por ter vindo. Valeu, Gilson. Boa tarde a todos. Acho que é a 4ª vez a gente já tá nessa empreitada aí, né? Mas, vambora. E essa voz séria agora, que essa voz que tá assim, Essa tá o final do podcast aí. Voz de locutor e de bêbado, né? Mas eu Tá acho que experiente, pintou- né? Tá pintou experiente. um clima aí entre vocês, porque eu te salvei a sua pele e ele que te ajudou. Não, é que ele não montou uma empresa de banco de dados, ele montou de Golden Gate. Então, Entendi. tipo, é Golden Talks. Ah, Por isso, se fosse entendi. Oracle Talks, aí beleza. Foi esperto, já tirou dele já, né? É isso aí. Obrigado pelo convite aí. Vambora, a gente vai se divertir bastante hoje. Legal, vamos sim. Então a gente tá falando um pouquinho de história, né? Vamos comentar um pouco como que vocês veem hoje a tecnologia, né? Nesse momento atual que nós estamos aqui, né? Mas a galera que inicia na área de TI atualmente é bem diferente de quando a gente iniciou lá atrás, né? E aí com a experiência que vocês têm hoje, olhando para isso, como que vocês conseguem enxergar a tecnologia agora e daqui para frente? Bom,
Bom, eu acho injusto, né? Porque eu tive que estudar muito, sofri demais. A gente tinha que estudar mais, né? Tinha que conhecer bit byte, conhecer... Assim, estudava demais, tinha muito cálculo e tal, né? E hoje em dia é muito injusto porque é tudo num botãozinho. Apesar que o resultado é o mesmo. É injusto com a gente. Tipo, pô, sofri muito. Por que isso não chegou antes? Não chegou lá? Eu fico chateado porque eu queria ter chegado na minha época, né? Chegou tarde pra mim. Mas as coisas funcionam. Eu acho que eles têm mais facilidades, porque já mexe com o celular, com o computador, já nasce com tudo touch, né? A gente não, a gente é da linha de comando. Então, na verdade, tudo que eles fazem, alguém igual da nossa época fez por trás. Quando ele clicou no botão, tem um cara igual a gente que preparou tudo aquilo por trás, tá rodando lá um script que foi alguém do nosso estilo que preparou. E mais facilitou a vida deles. E o negócio é repetitivo. Você fala, vou criar um banco de dados. Beleza, você ficava uma semana para instalar a máquina. Hoje em dia, alguém sofreu para deixar isso pronto lá pro cara. Eu só fico chateado que eu não sou esse cara de hoje, eu sou o cara que sofreu, né? Mas faz parte. É isso aí que você está comentando, é meio tipo DevOps, né? A linha DevOps ali, que instala tudo automático, né? Não precisa mais, igual antigamente, esperar máquina, esperar disco, lembra? A gente pedia, ficava uma semana, 2 esperando chegar disco, disponibilizar a máquina. Chegou errado, devolve de novo. É isso. Não, e o lance de virtualização, né? Sim. Porque era tudo físico. O cara ligou errado lá, o cabo de rede tava com problema. Hoje em dia é virtual, cara. Você apertou o botão, a máquina apareceu. Não tem problema com cabo de rede, não tem problema com colocation, não tem problema com parte elétrica. Até tem, né? Mas não é Não, mais assim, a você gente não que vê, tá né? vendo, né? A gente Se não apareceu a vê, não máquina vê pra mais. você é porque tá funcionando. Na época não, você tinha que descobrir porque não tá funcionando. Aí era mais sofrido. Eu acho que pra gente que teve muito essa questão de colocar a mão na massa, sofre um pouco, né? Porque você abre lá console de cloud, escolhe lá, clica lá, abre lá a janelinha, escolhe o nome, escolhe a versão, o negócio dá um problema, você fica lá, e agora, né? Onde que eu vou mexer para tentar arrumar, né? Aí você tem que ir lá, abrir um chamado. E eu, pelo menos, sofro muito com isso. Tipo, você abre um chamado e você não sabe o que está acontecendo. Às vezes, pô, você até tem uma ideia do que é e não pode pôr a mão, porque tem que esperar, seguir um processo para o negócio desenrolar. Mas pra galera que começou já nisso aí, pra eles é tranquilo. Abstraiu, né? É, Abstrai. É porque a gente Eles quer não ver uma vivenciaram isso, né? É. Então, é que a gente sofre porque a gente quer ver uma coisa que, entre aspas, não existe pra eles, né? Sim. É. Eu quero ver um log. O que eles vão fazer com um log? Não sabe, tá um monte de coisa escrita lá pra eles, vão pegar aquilo. É. A gente não, a gente já entende o log, quer entender onde tá o erro, bit byte. Eles não, é aquilo que a gente tava conversando um pouco antes. Deu problema, destrói e recria, o tal do Docker. Né? Exato, Destrói e recria um novo do zero, eu não quero pensar, eu só quero resolver. Que não tá errado, porque é o entregável, você tem que entregar hoje em dia, né? Você é pago pelo que você entrega, não pelo que você sofreu, pelo que você estudou, pelo tempo que você vai perder aprendendo aquilo. Eu quero aquilo na minha mão amanhã, 5 horas da manhã. Tá bom, tá lá e é isso que o pessoal faz, né? Eu acho que a gente está muito na mudança. Eu ainda fico em dúvida a hora que a gente começar a falar de performance, por exemplo. Na hora que você começa a falar de performance, você fala, pô, antigamente você ia lá, bit byte, alterava isso, alterava o disco, alterava não sei o quê. Agora não vai ter muito isso. Então, é a minha dúvida que eu ainda não sei, porque acho que a gente ainda não tem um volume suficiente dentro de cloud para poder dizer isso. Mas eu estava falando antes com o Pires, eu peguei esses dias, estava com um problema numa aplicação, aí eu fui lá, tá, onde está o log da aplicação? Tá aqui no Grafana. Falei, tá, legal. E não tem nenhum shell, nenhum lugar que eu consiga abrir o log, fazer um grep e olhar no log. Não, tá tudo no Grafana. Olha no Grafana que tá tudo no Grafana. Para nós, é o que o André trouxe. Visual, né? É difícil. É muito difícil. Então, essa mudança de tecnologia, acho que vai... quem está vindo, nascendo nessa tecnologia, vai ser muito mais tranquilo. Eu faço um paralelo muito com os meus filhos, né? Eles... Hoje, celular, qualquer coisa. Minha filha edita um vídeo no celular que eu fico olhando e falo, não é possível que ela consiga fazer isso. Editar um vídeo, fazer coisa que eu não conseguiria fazer. Prático, é simples. Né? Então, assim, eles já estão dentro dessa tecnologia. Não está preocupado em ver o log, em ver... Não. Tá. Então, é uma mudança, uma quebra de paradigma que eu acho que vai dar um sufoco para quem está dentro ainda e para quem está entrando vai ser mais tranquilo. Uhum. Legal. E ainda falando um pouco nisso, e como que lidar com essa geração mais nova e essa nossa geração aí mais experiente, digamos assim, né? O que vocês têm sentido no dia a dia? Deixar pra vocês todos que têm filho, que eu não tenho filho. É a situação de lidar com os filhos, né? Que é do imediatismo, né? Eu acho que trazendo um pouco para a gestão, eu vejo muito pessoas. Porque você vai
ter dificuldade para lidar com as pessoas de qualquer faixa etária, não tem. Você tem pessoas mais velhas que já estão no mercado há mais tempo, que são muito tranquilos, de putz, faz isso, faz aquilo, carrega um prato ali, o cara vai carregar, putz, precisa adicionar Datafy na TB Space, adiciona, não tem problema. E você tem aqueles mais estrela que falam, putz, não, isso não é para mim, põe para outro. E você vai ter na geração nova também tem esse tipo de comportamento. O jovem que está chegando agora e quer já começar como gerente e diretor, ele não quer ser peão. Então, você tem, eu acho que é muito relacionado à pessoa, é saber lidar com cada perfil, cada tipo de pessoa. Acho que esse é o grande desafio quando você lida com gerações. Porque hoje em dia a gente tem várias gerações no mercado, né? Tem lá da geração X até agora essas millennials. Olha o Pires aí, ó, até hoje. Só essa geração milênio, né? A última. Chofa aí. Mas o que o Cessário falou é isso mesmo, porque eu acho que independente se o cara já é velho de casa, ele tá chegando agora, vai muito do interesse, né? E é bem isso daí, tipo, aquele moleque que chegou agora e tá muito interessado em aprender, aquela sede de conhecimento, e qualquer coisa que você pedir pra ele, ele vai fazer, tira esse monitor daqui e leva pra lá, enquanto eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Ele vai lá e tira, enquanto um outro mesmo, você vai para o cara e fala assim, ele olha pra você e fala, não me contrataram pra isso, eu sou DBA, velho. Tem até uma história dessa aí, interessante, né? Numa das empresas, não vou nem citar a empresa, mas o moleque entrou e o pessoal pediu para ele fazer alguma coisa de olhar log, olhar alguma coisa assim, e acho que o pai dele era de TI. Aí ele achou estranho, ficou quieto. Aí no outro dia ele voltou, a pessoa falou, não, tem que fazer isso. É bem operacional mesmo. Tipo, não era DBA, era sistemas, mas tipo, adicionar Datafy ali, bem operacional. Aí ele olhou e falou, não, eu falei com meu pai falou que isso não é para eu fazer, não. Porque eu não quero ver estagiário. Não é para fazer, não, e eu não vou fazer isso, não, porque isso não tá na minha função. Pronto. Aí a pessoa falou, tá bom, perfeito. Beleza. Então, é o último dia seu aqui. Porque... Passa no RH. Né? Eu tenho uma história parecida com um amigo que é médico. Tem um parente meu que ele começou a estudar fisioterapia. Aí ele falou, você não tem um amigo seu que é médico, tal, tem uma clínica lá, tal. Você não vê se ele me arruma lá, porque ele tinha fisioterapia no meio da clínica lá. Daí ele arrumou um emprego, tal, pra esse parente. E ele tava estudando, primeiro ano de fisioterapia. Aí, legal, arrumar um emprego, ficou tudo feliz e tal. Passou umas 2 semanas, eu liguei lá pro meu amigo médico, falei, ele mandou embora o meu, não vou falar, que é meu da família. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu lá? Ele falou, cara, o moleque chegou aí e falou assim, eu tô aqui pra aprender, que a fisioterapia, você tem que pôr a mão lá, né, A mina falou, fica aí, vai ter que fazer fisioterapia, tem que pegar essa pessoa, trazer pra cá, levar pra lá. Ele falou, não, cara, eu sou estagiário, eu tô aqui pra aprender. E ficava o dia inteiro com o braço cruzado e achou um absurdo ele ter que trabalhar, porque na cabeça dele, o estagiário tava lá pra aprender. Aí eu falei, cara, como é que funciona, né? Então não é só na área de TI, tem louco pra tudo. O cara achou que ele ia ganhar pra ficar olhando, tipo... Não, só aprender, né? Não precisa trabalhar. Você tá me pagando pra eu aprender. Não, povo sem noção. Então é vida real. Isso aconteceu. Não vou dar nomes aqui, mas aconteceu. Isso é recente, você fala? É, recente. Isso é uma coisa louca, né? Porque estagiário antigamente, eu falo por mim, assim, a experiência que eu tive, né? A gente trabalhava pelo menos 8 horas por dia. A gente era cobrado como um recurso ali, pelo menos júnior, né? E às vezes eu ficava até depois do horário, porque eu queria aprender mais e não ganhava nada mais, né? E hoje em dia não, né? A molecada nova trabalha menos, ganha mais, reclama mais e aprende menos também, porque quer tudo pronto na mão, né? Exato. É a geração micro-ondas, né? Essa é boa. Exato. O que é geração micro-ondas? Que é tudo em 3 minutos. Ah, Não tem paciência de esperar nada, é tudo pra ontem. E... Acho que a gente já falou dessa geração em alguma outra já. conversa, que é porque, por exemplo, a gente quer ter carro, a gente quer ter apartamento, a gente quer ter casa na praia. Essa geração, não. Pra que eu vou ter carro? Eu quero um Uber que vai me trazer. Pra que eu vou ter casa? Eu quero alugar a casa. Eu quero viver hoje. Eu quero, ganhar conhecer o amigo que tem a Tem um casa. restaurante que custa 1.200, eu vou no restaurante de 1.200, fico devendo 200 no cartão, mas eu fui no restaurante XYZ, que era o prato do... Cara, pra ir num restaurante bom, depois de 30 anos de idade, 40, assim, e sair com lágrima no olho na hora de pagar a conta, né? Os caras saem, devendo ainda do restaurante e já tem que ser instagramável, né? Meter foto aqui pra provar pra galera que eu sou o cara, né? Então é outra geração, velho. É a geração que mais mostra do que faz, né? Então
Infelizmente vai ter que ter uns caras mais das antigas para poder fazer as coisas acontecer, porque a galera hoje em dia é isso, é muito agora. Então não é só pro trabalho, é a vida do cara. A vida do cara é tipo, quero curtir agora, quero viver agora, não quero esperar para ganhar dinheiro, juntar dinheiro e comprar um apartamento. Eu já quero morar agora no melhor lugar e eu vou lá e comprar, nem que eu vou morar num apartamento de um metro quadrado, vou dormir no cabide, mas tem que ser instagramável, tal, pra eu pôr na foto que eu tô morando aqui. Então essa é a minha visão dessa galera de agora. Não sei se são todos, mas isso me preocupa. Porque do mesmo jeito que eles são assim, na hora que você aperta, fala, cara, como assim você chegou atrasado? Ah, cara, não preciso desse emprego mesmo, vou embora. Larga o emprego lá, e aí você acaba, não sei se... Tem um comprometimento ali, né? A gente já sentiu um pouco isso, uma época eu trabalhei um pouco com o Gilson, na empresa do Gilson, a gente vê que a galera não tem esse comprometimento, essa galera mais nova, né, cara? Então, assim, o cara troca de emprego, às vezes até parentesco, tipo, o cara sai, ganha um real a mais. Pô, mas o André, cara, me ensinou, me trouxe tudo que eu tenho. Pô, que, cara, vou ganhar um real a mais ali, não quero tô nem aí pro André, cara. Então, infelizmente... A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Como eu não sei, eu ainda não tenho a fórmula. Mas é isso que tem daqui pra frente. E a gente vai ter que lidar com esse comportamento. É um comportamento novo aí, né, cara? Geração de projetos. Trabalho por projeto. Não quer saber de ficar na empresa muito tempo. Isso. Não tem aquela história dos nossos pais. Ah, esse cara começou na empresa como office boy e hoje é Construir CIO. carreira, tudo, né? Que era Existe muito comum antes. Mas eu acho isso meio assustador, sabe? Principalmente quando você olha para a próxima geração, né? Igual, por exemplo, a minha filha tem 20 e meu filho tem 13. Então, são gerações bem diferentes. Então, eu já fico preocupado quando eu olho para a geração da minha filha. Quando eu olho para a geração do meu filho, eu fico mais preocupado ainda, né? Por causa dessa questão do comprometimento, tem tudo na mão, né? A gente, pô, Lutou né? pra Sabe o trabalho que teve, o quanto suou para conquistar cada coisa. Aí você pega essa galerinha aí, meu... Não sabe que é passar perrengue nenhum e a culpa é nossa, né? Vamos ser sinceros. A culpa é nossa. Aquela historinha... Nenhum pai quer que o filho passe perrengue, eu costumo dizer que tudo começou a dar errado o dia que a gente falou assim, meu filho não vai passar pelos mesmos problemas que eu passei. Acabou, onde tudo começou a dar errado. É o começo do final. Vamos assumir o erro, nós somos responsáveis por isso. Sim. É bem isso. E é uma verdade, mas é preocupante. Às vezes eu olho e falo, meu, o que vai ser, né? Do futuro. Vai ser o que eu já vejo isso na minha família. Tipo, todo mundo morando na casa do pai, o pai fazendo Não, casinha no fogo. Puxadinho. Mas a questão, agregando, mas né? é que o Cestário falou assim, a questão não é a falta de capacidade, porque eles são muito cara. mais, pegam um negócio assim, ó, Isso é são muito verdade. mais inteligentes, Sim. né? Mas é querer fazer, né? Querer pagar o Falta preço, interesse. o interesse, Interesse, o né? foco, né? Exatamente. Os caras não aguentam muito. Se você apertar muito, espana, né? Tipo, Não, nem precisa apertar muito. Lance falou de Só fazer cara feia, né? Cássia lá. Cara, Já vi como vai desenrolar isso aqui até o final. Já. ele abre o portão, o moleque tá na sala, já começa. Chegou. Hoje eu vou te alugar, mano. Hoje, né? O pior de tudo é que essa história era pro Gilson estar chorando, né? Os três sabem e eu não sei a história. Você não vai contar, é isso mesmo. Não, vamos contar. Até pra galera que tá acompanhando aí saber por que ele tá chorando. É que ele né? nunca abriu isso pra ninguém, né? Eu sei por causa do André, mas nem pra mim ele abriu isso, tá? Não, essa história aí é uma história que já existe há muitos anos aqui no background, né? E... Quer contar, André? Você me deve a vida. Cara, assim, vou Resumir, introduzir aí e você complementa se eu esquecer de algo. Nós estávamos num projeto de um cliente. Meu, nessa época eu já estava em Campinas já, né? Meu, saí de casa, acho que 5 horas da manhã, acho que 4h30, que tinha que estar lá às 7. Era embaçado, era longe. E aí a gente ia migrar 2 bancos. Um era eu e outro Gilson. E beleza. Padrãozão, que a gente tá acostumado. Chegamos lá, vamos fazer a virada. Só que aí teve um pequeno detalhe. Na hora de criar o banco, a gente resolveu mudar o caractere 7.
que era P1. Colocou o mais novo, E né? colocou o mais novo, que era o P15, que, Final pra P15. quem conhece, sabe que não muda nada. Super 7, O né? mais novo, o mais antigo tem, sei lá, 10. O Cara, mais novo tem 40. Então, ele... Não, ele... 4 símbolos a mais. Não entra. 4 símbolos a mais. E nunca mais eu vou esquecer disso na minha vida. Teve que estudar. 4 símbolos a mais, né? Se fosse na Europa, daria algum problema. Mas, e aí, beleza, mudamos, tal, virou, fez a virada, tudo bonitinho, daqui a pouco começou a dar erro. As aplicações não começou a dar erro, conectavam. As aplicações pipocando. E aí, a hora que eu vi o primeiro erro, já me veio na cabeça na hora. Eu falei, meu, Caractere 7. tomara que não seja o caractere 7, cara. E aí fui lá, encostei do lado do Gilson, que começaram a testar o banco dele primeiro. E aí falei, meu, será que é? Abri o alert do banco, comecei a olhar. Pô, tem um caractere 7, cara. Falei, peraí, Gilson. Nessa hora, né? Peraí, Gilson. Fui lá, assumi o controle, mudei o caractere 7 do banco dele. O pessoal testou, foi. Meu, só que detalhe. O seu. Não, detalhe. Ó, sofri daquele dia, velho. É isso aí, lembrando que era o quê? Umas 3, Não, 4 da manhã. Chegamos já. lá às 7 horas da manhã. Isso já era bem por aí mesmo. Às 3 horas da manhã. A gente não pôde sair, né? Não conseguimos almoçar direito. Almoçou numa... Nem jantamos. Paramos para tomar café, acho que era umas 4 da tarde. Quando a gente foi resolver pedir uma pizza para comer, não pode pedir pizza, que não pode ninguém entregar aqui dentro. Ah, vai lá na cozinha, que lá na cozinha vai ter um lanche para vocês. Chegou lá, cara, tinha um pão amanhecido, né, que deram pra gente, e sei lá que hora que era. A cozinha era tipo 1 quilômetro. Exato, cara. E comemos esse pãozinho amanhecido lá, voltamos. Meu, 3, 4 horas da manhã, o negócio chovendo de problema. E tem um detalhe, que eu lembrei agora. Essa, na verdade, foi a segunda migração, porque a primeira... Isso, tinha dado... Porque, até para entender o calor do momento, né? Que tava bem crítico a situação. A gente já tinha tentado fazer uma primeira migração que deu problema nos DB-Links, lembra? Sim, Dos verdade, TNS que é. esqueceram de copiar, virou os bancos e os DB-Link não funcionavam. Aí deu uma treta danada, aí deu rollback essa. Aí essa segunda já veio com calor maior, Que já né? tinha, tipo, E já tinha calor de antes da gente chegar lá, Sim, né? sim. Então, assim, a gente tava... O negócio tava muito Né? tenso. Já tinha passado outras pessoas lá, outros técnicos no tinha caminho. feito merda. Vocês bem sabem, né? A gente não, pode, não vai MVP. dar nome aos bois aqui. Mas, enfim. E aí, eu já tinha passado por esse tipo de problema. Quando eu vi, rapidinho, fui lá, tirei o banco do ar, mudei o caractere 7 na mão, forceps mesmo. E beleza, liberou, subiu a aplicação, começou a testar. Pô, o pessoal até animou, né? Só que, eu já tava mais de 24 horas no ar, cara. Sem comer. Me deixa sem dormir, mas me deixa sem comer. Não, fora todo o estresse do pessoal Não, ali. Exato, cara. E aí, na cobrando, época, o brincadeirinha. gerente de projeto que tava na conta, ele não, tipo assim, não deu aquela segurada. E o pessoal aqui, ó, chicote nas costas, né? Aí chegou uma hora que eu, não aguentava mais apanhar, né, cara? Fechei a cara mesmo e fiquei lá. E da onde veio a historinha do bode com a cara feia? Não, é pe... Não, na verdade, verdadeira... Não, depois. Depois. Isso, não, foi depois. Aí ele começou Ele- o apelidinho. Mas André- aí o que aconteceu? Muito cansado, aí resolvi a bucha do banco dele e fiquei patinando no meu. Porque o que aconteceu? Eu fui mudar pra P1 e mudei pra P15, cara. Já tava- não E demorava, não né? mudei- Tinha um não tempo mudei demorava. nada, entendeu? E aí o pessoal, fiz aqui. Aí você vai na mesa Foi. do cara da aplicação, aí você vai na outra mesa, uma galera lá. Foi E- isso mesmo. Foi um falso Foi, positivo, né? Isso, aí o pessoal... Não, tá dando erro ainda. Eu falei, cara, mas eu já mudei. Aí foi a DBA Salvadora da Pátria lá, que trabalhava no cliente, né? Amiga do Gilson, companheira de trabalho dele, que já migrou mais banco a Oracle inteira. Eu já sei quem E falou assim, não, mas tá errado o caractere 7 ainda. Eu falei, como assim? Eu mudei, voltei lá. Nossa, tá errado mesmo. Baixei o banco, fui lá, mudei, subiu, funcionou. Nossa, aí começou, velho. Aí tudo funcionou, tá tudo bonitinho. Aí chegou lá a gerente de projeto da parte do cliente, começou, cara, bater. Mas Porque mudou. por que tal. mudou? Aí você vai explicar que não muda nada, que não tem diferença, Não deveria impactar, não né? deveria impactar, mas a aplicação era muito antiga. E começou a bater, cara. Começou a bater. E isso já era quase 7 horas da manhã do outro dia, Nossa. né? Ou seja, você já tá 4 horas no ar. mais de 24 horas no ar, sem comer, né?
E aí, enfim, meu, e aí Sei várias dessas. E aí- o pessoal acabou a atividade lá, chegou mais um pessoal pra render a gente. E todo mundo, não, fica aí, André, você vai ficar no hotel? Eu falei, não vou, cara, eu vou embora. Não, meu, você tá virado aí desde ontem. Eu falei, cara, eu vou embora. Não vai ter ninguém que vai falar que eu vou ficar no hotel por aqui, eu vou pra minha casa, cara, até a moto e... De moto Fui aí, embora, o velho. cara sem dormir, velho. Loucão. E tipo, aí- quase 200 quilômetros da casa É. dele, velho. Era um rolê danado. Era. E aí, no outro dia, né, na reunião, né, só você via falar, então... Não, mas aquele DBA lá, qual DBA? Aquele DBA, qual? Aquele bombadinho da cara feia. Aí viram. Aí nasceu o bombadinho da cara feia, porque desse dia pra Não. cá até hoje, E tipo, o todo bombadinho mundo da cara conhece feia era como o cara bombadinho que da fez cara a feia. merda, e o cara que fez tudo certo foi o Gilson. A gente não quer mais o bombadinho da cara feia. Quem resolveu o problema e Foi ensinou, o Gilson. A gente quer o Gilson. que é o Não, e Gilson, ele cara, virou tá um ligado? amigo de todos lá. Então, todo mundo gostava dele. Não, ele ficou tão amigo que ele inclusive casou Foi- com a mina de lá. Foi contratado pelo cliente depois. É, E eu fui o crucificado, de cabeça pra baixo ainda. Bom, Falaram que eu menti, que eu queria esconder, que a mudança do caractere 7. teve várias histórias aí nessa época mesmo, mas foi bom. eu não fiz cara feia. Não. O importante, é tipo isso daí, é tipo político, né? O cara sorrindo. Não, mas né? na época não era nem Lá. questão de ser político, é que na época, né, o André já tinha mais tempos de voo, né, já tinha mais experiência, então naturalmente ele ficou na frente do projeto. Claro, não, eu faria o mesmo. E aí o cliente pegou ali a birra da cara feia dele. Não, birrou. É. Eu mesmo, eu faria o mesmo Foi mais que- birra mesmo do que um problema técnico, Não, foi né? porque eu tentei abraçou e explicar. resolveu, Eu tentei explicar pra ela que não tinha diferença, que em teoria não era pra ter dado problema, mas a aplicação era muito antiga, que eles, a aplicação lá que eles nem sabiam, não tinha suporte de mais nada. E eu explicava pra ela e ela exatamente devolvia toda vez a mesma pergunta, mas quem mandou mudar? Não, ela não tá errada, tá ligado? Não é. Então, tipo, uma coisa, se ele mudasse e não desse nada de ruim, beleza. Mas ele tá certo, só que ao mesmo tempo o resultado não mudou nada. E por que pode funcionar se não mudou nada? Então, era uma explicação que não fazia sentido pra quem não é técnico, né? Exato. Sim. Então, na verdade, assim, Então, mas é aquela velha história, né? De você ver a oportunidade de melhoria é e excesso fazer. de conhecimento, né? né? Você, Não, tipo, a gente viu a oportunidade de melhorar e Vamos fazer um negócio vamos, melhor. vamos fazer um aqui. negócio melhor. Foi uma decisão com boas intenções, É. mas acabou gerando um problema. efeito ali Exato. negativo, né? Proativo demais. Nunca mais. Esquece de oportunidade de melhoria. Pediu pra mudar? Beleza. Pediu, não pediu, não vamos mudar. Nossa. Quer que eu mude? É, Faz outro projeto. exato. Eu caí numa coisa semelhante nessa empresa que a gente todos se conheceu lá. Tinha um dia lá, o cara falou, o banco começou, parou, o cara, alguém tava fazendo uma manutenção e matou um redu. Matou um redu do banco, fez um delete do redu. Puf, o banco caiu. Aí vieram me pedir ajuda, aí eu tava mexendo no Golden Gate. Cara, caiu um redu, a gente matou um redu com o banco no ar. Já era, né, velho? Aí eu falei, beleza, tem backup? Não, velho, não tem backup. Esse banco não tem backup e tal. Era o XT, não sei o que lá, é um banco de atendimento chamado. Uhum. Quem chama? Eu não sei lá o quê. Aí eu falei, como assim? Como Eu não tem lembrei o nome do backup? banco. Como não tem backup? Não, o cara que falou, uma figura também, esse cara. Não tem backup, não tem backup. O que a gente faz agora? Eu falei, vocês querem voltar ao banco? O seguinte, velho, existe um parâmetro oculto aí que você consegue subir o banco com esse parâmetro. Aí você sobe o banco lá e vê o que você consegue fazer, mas tem que pôr esse parâmetro. Você vai conseguir, o banco vai subir meio quebradão lá, mas você consegue salvar seus dados. Cara, o cara foi lá e meteu o parâmetro oculto, subiu o banco e colocou o banco para produção. Com o parâmetro lá. O banco começou a... blá, blá, blá. Aí veio o chefe do cara. O que aconteceu? O cara da Oracle ali mandou pôr esse parâmetro. O banco tava, tipo assim, o banco tava no ar bonitão, o cara mandou pôr e ferrou, aí o cara veio me questionar. Aí tive que ligar pro meu chefe lá na hora, que falou, cara, nunca mais, se alguém te perguntar alguma coisa, você não responde. Porque você tava resolvendo um problema, você Aí, ó. pediu ajuda e agora o problema voltou pra gente e a gente que tá sendo culpado. Aí abriu o chamado. O que a Oracle falou? A partir do momento que você colocou esse parâmetro, você perdeu o suporte. Já era. Então, assim, eu fui querer ajudar o cara. E depois apareceu um backup. O pior de tudo, apareceu, existia backup diário. O cara tava com preguiça de voltar ao backup, cara. Nossa, que treta, Quem hein? fez a besteira foi o Pires. Não, eu paguei todo o papo e o cara se deu bem. O cara tá até bem hoje, tá A trabalhando no história do banco aí. P1 e do P15 Mas se repetindo. você não pode ajudar. Eu aprendi nunca mais. O cara me perguntava,
desculpa, cara, eu tô ocupado aqui, eu não tava fazendo nada, não posso responder. Porque eu fui na maior boa intenção, porque, ó, sobe o banco, salva o que você puder, já que você apagou, reduca o banco no ar, cara. Então, eu quando mudei o Caractere 7 também tá Não, nunca mais. E o Gilson também mudou, cara. Não foi eu que Não, mudei. não, o Gilson que resolveu o seu problema. Você fala de cara feia maltratando o cliente. Eu resolvi o problema do cliente, né? Se deu benzaço nesse cliente, foi o Não, cliente da vida total, dele. foi E nunca me Foi, pagou nenhum. Foi. Cara, Ganhou nem aumento um na café, hora, velho. por isso. A primeira vez que o Gilson me pagou um café foi hoje. Então, mas ele te ofereceu A umas gente paradas tarda, mas não aqui, falha, né? Aí, ó. Pena Aí que ele não falou, tá como eu bebendo, nunca né? te paguei um café, toma um café e toma um chocolate. Aí, ó. De balsa, que nem é chocolate, diga-se de passagem. Né? Você acha que é Você chocolate, começar né? a ler ali, tem tudo menos chocolate aí dentro, tá ligado, né? Tá bom, importa em Mas essas histórias que o Pires falou, eu também já tive um caso também bem similar aí, né? Nesse mesmo lugar. E foi bem, tipo, nessa linha, né? Lugar era treva, mas... Tem várias histórias, né? Trevas Estava eu lá no corredor um dia, né? E aí um fulano me chamou, começou a conversar, perguntar algumas coisas, pediu algumas dicas, né? Pra mim era aleatório, falar, acho que pode ser assim, um assado, beleza? Ah, beleza, tá bom. Passou uns 2 dias, meu chefe me liga. Ô Gilson, você falou com fulano? Não. Tem certeza? Bom, depende do que exatamente. Teve reunião, alguma coisa? Não. Então, porque teve uma reunião aqui agora, ele tava no cliente comigo, falando que você falou pra ele fazer assim, assim, assado. Eu falei, eu? Falei, não. Não foi bem essa história, não foi nem nesse contexto. A gente tava ali no corredor, conversando, e ele me fez uma pergunta aleatória, não falou do que era, se era alguma coisa específica, né? Mas eu não sugeri, como empresa, fazer essa alteração. Resumo da história, mesma coisa, né? Você fala o negócio, a pessoa ali chancelou, pega né? aquilo e já leva como se você tivesse falado para uma reunião e fala por você, né? Sendo que nem você falou uma coisa num contexto, mas isso foi levado para outro, né? E dá uma treta danada isso, Mas né? o que eu fiquei chateado não foi com o assunto, foi assim, com a falta de caráter da pessoa. Tipo assim, ele pediu ajuda, eu ajudei, na hora do vamos ver, quando chegou o cara, o chefe dele falou, não, foi ele aqui, ó, foi ele aqui, sabe aquele moleque que, tipo, na cara, falta de caráter, tipo aquele cara que te joga no, tipo, como é que chama lá, não sei Joga na cova dos leões? Isso, joga na cova dos leões na boa, tipo, caguei pra você, velho, vou jogar você ali. Mas isso Você até me ajudou, mas eu caguei pra você, quero mais que você se estrepe aí, né? Isso a gente até comentou numa outra live aqui, né? No outro podcast. Que hoje Judas, tem muito... Tava de lembrar, tipo Judas, né? Que assim, hoje, o que acontece muito com os profissionais é a falta de assumir responsabilidade, né? É sempre assim, você não está preocupado em resolver, né? Ou, de repente, se responsabilizar por algo. Você está preocupado em como eu vou colocar a culpa em alguém. Exato. Né? Como que meu Isso chefe acontece vai me muito, enxergar nessa história, né? E a gente talvez tem vários casos de ver que as pessoas não assumem o BO. Não. Quando dá um BO, a primeira coisa é tentar esconder ou tentar arrumar outro culpado, né? E aí isso é uma coisa que a gente já trabalhou junto muitos anos, a gente aprendeu, fez merda? Exato. Caguei, agora me ajuda a resolver. Depois você só pega o KY e fala, agora vai. Quem nunca, né? Quem nunca fez uma besteira, quem nunca removeu um datafile sem Não, e outra, só erra quem faz. Nós somos da, tipo, a gente fala, da tropa de elite. Tudo que sobrou a fazer vai cair no nosso colo. Quem faz, deixa os caras fazer que eu tô aqui tremendo de medo. Então, cara, você tá fazendo aquilo 100% do tempo. Uma hora você corre o risco de errar. Então só erra quem faz. Mas, óbvio, aí você paga porque, na verdade, você tá cobrando caro para fazer. Você não, a empresa tá cobrando caro pela sua hora. Aí acaba que você erra de vez em quando e aí vira o bombadinho da cara feia. Às vezes não tá nem cobrando. Eu mesmo vivi uma situação que eu, final de semana, fazia pouco tempo que eu tinha entrado na empresa. E aí o stand-by lá perdeu o sincronismo, era um banco 9. E aí final de semana, querendo aprender e tal, eu falei, vou arrumar esse negócio aqui, né? Vou recriar. E na hora de matar o banco, eu entrei no diretório lá no SO Matou, gente. e matei os datafile de produção, mano. Agora do Mandou bem. Não, mas sem brincadeira, cara. Eu tava com as 2 telinhas abertas assim. Gelou a espinha. E nesse cliente a gente usava IP pra conectar, né?
E aí tava com as 2 janelinhas abertas assim, aí eu fui RM, nunca mais eu dei um RM menos RF na vida sem pensar 3 vezes. Isso. Aí RM menos RF, pá! Aí eu olhei assim pro cabeçalho do put, cara, eu comecei a suar na mesma Nossa, hora, mano. imagina eu já ter dor de barriga. Meu, eu tava na ali, já. experiência ainda, tinha 1 mês e meio de trampo. Ah, mas se a gente for falar dessas histórias aí, o Pires tem uma outra aí que essa foi. Nesse, É mesmo, louco. Aí- mesmo lugar do É. Bombadinho. Ó. Aí essa aí eu posso falar que eu salvei o Pires parcialmente. Essa você me Mas fez foi ficar terrível. calmo Meu, lá. primeira coisa que eu fiz, cara, catei o telefone e liguei meu gerente. Falei, fulano, o que foi? Fiz merda? O que aconteceu? Eu removi o datafile do banco tal. Era só o banco que emitia a nota fiscal dos caminhões pra liberar Nossa. pra entrega, mano. Nossa, só um pouquinho. Para a empresa Cara, tudo. a linha ficou Logística muda do já outro era. lado. A linha, sem brincadeira, a linha ficou muda. Mas enfim, resumo da ópera. Prejuízo de 60 toneladas de pedido. Na segunda-feira, eu tinha até medo de chegar na empresa, né, cara? O Nossa. gerente queria ver o Voltou Satanás, mas não backup? queria me ver. Não, voltou o backup. Aplicou até o último archive. Não, vou voltar a história, né? Um pouquinho. Quando eu cheguei lá, naquela sede e tal, os caras era begin backup pra fazer backup do banco lá, né? Aí cheguei lá no coordenador e falei, meu, vamos implementar o RMAN aí e tal, pra gente fazer. Os caras usavam. Versão 9 ainda. 9, os caras usavam Veritas pra backupear e tal. Ah, não, a gente já tem o Veritas. Não, mas vai continuar com o Veritas, a gente só vai mudar o esquema de backup. Não, não precisa. Tá bom. Removi lá os datafiles e tal, vamos voltar a backup. Aí voltaram o backup dos datafiles, vou aplicar archive. Cadê os archives? Usava, o backup era feito via cron do Oracle. Então, de cada 2 horas fazia backup. Só que na madrugada tinha uma cron no root que ele zerava a fita. E ninguém sabia. Ele fazia um comando lá com uma blocagem maior e matava a fita. Faltou um archive para recuperar o table space. Ai, cara. Caramba. Teve que abrir com offline drop e matar. Aí voltou um dump do dia anterior e todos os pedidos que foram feitos no sábado foram perdidos. Caraca. Bom, agora a gente falou parte técnica, né? Vamos ver a visão de gestão desses causos. Visão de gestão, rua. A gente liga, né? Agora vamos ver quando alguém recebe a ligação. Ô, chefe, deu ruim. Imagina vocês estarem recebendo essa ligação, né? Meu Deus. É difícil, é um cenário bem complicado. Eu acho que esse é o lado ruim que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Acho que esse é o lado ruim de você ser técnico. Porque você já começa a pensar, putz, o que eu vou fazer para resolver? O que eu Tamanho da vou bucha. ajudar? Olhar backup, olhar não sei o que. Você começa a entrar no técnico e esquece da gestão. Você acaba aprofundando a cabeça e esquece a gestão. Acho que esse é um lado ruim pro gerente que é técnico. Acho que tem essa pegada. Eu passei por um cenário quando era técnico parecido com isso. A gente estava tinha entrado um DBA novo na empresa. E aí era aquelas baias de 4 que ficava de costa um pro outro. E eu tava trabalhando aqui, era uma sexta-feira, meio da tarde, assim. E aí um DBA sentado na mesa explicando pro outro para poder limpar uma tabela temporária que tinha no banco. E eu tava lá, olhando, daqui a pouco o cara... Não, começou a bater no teclado. Era aquele SQL Plus de Windows, que ele abria uma telinha com cancelar. Aí eu fiquei olhando, a hora que eu olhei para trás, assim, um comando, truncate, table, o nome da tabela. Não era o TMP na frente, era só o nome da tabela, era a principal tabela de tarifação do billing. Eu olhei e falei, bom, já era meu fim de semana. Vou virar o fim de semana para recuperar o banco. Eu voltei e falei, deixa eu continuar o que eu tô fazendo, porque já era. E foi o fim de semana inteiro nessa pegada. Como ela era muito dinâmica, começou a perder informação, porque a hora que você truncou, zerou e a informação nova já estava entrando, com os CDRs e tudo entrando na tabela. Nossa. Já era. Aí pra você conseguir juntar as tabelas, volta o backup e junta E essa que tá do momento que ela deu o truncate. Show de horror, né? Nossa. Show de horror. Só trevas no final de semana. Semana inteira. Mas eu tenho um exemplo também de um problema sério que o gestor que é técnico. Nesse mesmo lugar aí. Tava com um problema no banco do billing. E aí tinha que mudar um parâmetro. E aí a gente coletando as informações lá, tal, para poder fazer a mudança. Aí o cara que era o gestor na época foi lá, pegou o teclado da mão do DBA Tirou. que tava na frente e foi lá e digitou o comando e deu enter, mano. Na hora que ele deu enter, o load da máquina começou a subir e o banco capotou.
Pô, Nossa. Não era eu, não. Não. Não era, verdade. Essa história eu não Eu sei conhecia, não. quem é, não era. Capotou, cara. Cara. Aí dava os enter assim, aí, meu, ficou branco, cara. Ficou branco. Dava os enter assim, o banco parou de responder. Meu, e agora? Tenta conectar aí, vê se tá no ar. Aí olhou no ar, caiu, agora tem que esperar subir. Subiu o segmento de rollback corrompido até a Nossa. tampa. nossa, segmento de rollback corrompido, banco zoado, né? Nossa. Volta mais. É aquele processo de roll forward de 2 horas 2 pra horas voltar ao depois. base. Nossa. Que Que treta, medo, hein? né? A gente passou uns apuros, né? Nossa, vários, né? Vários. Queda de data center. Ah, é, lá teve Meteoro meteoro da da Paixão. paixão. Já lá, né? voltando à história, então, que a gente tá falando, né? Meteoro lá? É, No então. Meteoro da paixão, você já tava lá? Tava. Eu Tava, participei tava. de todas. É o DBA que tem mais queda de data center que eu no currículo. Já até pediu música no Fantástico, né? Eu tava em todas. essa foi. As duas primeiras eu tava como funcionário lá e a última eu fui como Oracle ajudar. Legal. Então, essa história do Meteoro da Paixão, eu lembro porque 2 semanas depois foi quando eu entrei lá e aí ainda estavam recuperando ainda ambientes que tinham caído e o pessoal tava ainda nessa correria. Eu tava de plantão. Nossa, olha o plantonista. Eu tava de Esse plantão, cara, tinha bom, virado mas- sexta pra sábado. Do outro dia de manhã o carinha do call center me ligou. Falou, ô André, alarmou o banco XPTO aqui. Ah, beleza, manda chamada aí. Não, mas pera aí, alarmou mais não sei o quê. Ô, alarmou mais... Cara, tá alarmando um monte de banco aqui. Vixe, cara, liga pro chefe aí. Mas vamos explicar o que que é o Meteoro da Paixão pra galera que não teve oportunidade ou não viveu esse momento histórico, né, do ABC Paulista, né? Eu não sei se eu vou saber todos os detalhes, aí vocês me ajudam, mas basicamente, né, na época do... A gente fala Meteoro da Paixão porque era o show do Luan Santana, né? Na época aí que ele tava muito no auge, né? Lançando essa música. Lançando essa música, E era a né? música que lançou. E aí acho que era aniversário da prefeitura, né? Acho que era alguma festa, acho que É. era alguma coisa assim. Primeiro de maio. Acho que era dia do trabalhador, acho que É. era alguma coisa assim, 1º de maio. E aí foram fazer um show, né, na cidade, e esse show sugou tanta energia da cidade que inclusive tirou a energia que disponibilizava nos data centers, né? E aí, esse data center sem energia, já sabe o que acontece, né? A máquina vai embora. E aí nessa época acho que nem tinha gerador, essas coisas, o sítio não funcionou, tinha, o ar-condicionado... Tinha só o ar-condicionado que não entrou É. no gerador. O ar-condicionado, né, que daí esquentou Começou e a aí... esquentar. Por isso que foi alarme assim aos poucos. É. Porque a energia estava funcionando, mas o ar-condicionado no data center não estava funcionando. Aí começou a esquentar a máquina e começou a cair banco. Show de horror, cara. Chegou a corromper alguma coisa ou não? Ixi, várias coisas. Vários, mas eu acho que essa, de todas, essa acho que foi a menos pior. Acho que foi. Que você dava start no banco, o banco subia, alguns você dava um recover database, recuperava. Aquela que foi Pegou o fogo. DMX4 lá que Corrompeu perdeu o microcódigo do storage, aquela lá, aquilo sim foi show de horror, cara. Aquilo ali lá tem que ser abafado. Agora a do ar-condicionado, assim, né, era novidade, né? E, meu, eu fui on-site pra TIM, cara. Eu lembro que eu passei no corredor da Superdome, assim, aquele monte de máquinas, as máquinas alarmando 80 graus no visor. Nossa. Nossa. Um calor desgraçado lá dentro. O pessoal abrindo as tampas do piso pra poder ventilar. Nossa. Meu, Apocalipse, né? total, Literalmente. Cara, total, eu já tinha virado de sexta para sábado, eu era o plantonista, fui sorteado, né? Eu fui embora na terça-feira pra casa, sem dormir. Meu Deus. Punk. Só apuros, né? Só apuros. Só puros. E é aquela pergunta, né, que acaba vindo naturalmente, né, pro cestária, né, vendo esse tipo de problemas e coisas que a gente tem no dia a dia, né? Você acha que é mais fácil ou melhor ser técnico ou ser gestor? No dia do problema, acho que o técnico é melhor porque você enfia a cabeça ali e vai resolver alguma coisa. Pelo menos minha visão. Vai ter gente que talvez tenha uma visão diferente. Então você enfia a cabeça e vai resolver e você está preocupado em resolver aquele cenário, depois você vai olhar o outro banco e assim por diante. O gestor, além de lidar com as pessoas para poder fazer cada um coordenar ali, você ainda tem que ficar reportando do que está acontecendo e falando, né, por onde a gente vai, definir estratégia. Então, assim,
aí, de novo, o perfil técnico atrapalha, porque você fica querendo ver o que está acontecendo ali e reportar. Então, talvez quem é mais gestor mesmo, só sem ter um skill, uma bagagem técnica, consiga dar mais foco na estratégia e olhar ali e não se preocupar tanto com o operacional. Então, Abstrair ali a parte técnica. para mim, acho que nesse momento, o técnico é mais interessante. Mas No calor nessa do- hora, você espera um gestor que, por exemplo, a gente tá técnico, a gente tá lá trabalhando. Cara, se tem gestor que não consegue fazer o trabalho dele, no sentido de, deixa eu blindar meu técnico e se daqui para trás eu seguro. Cara, o cara apanha daqui e bate em você, só que você tá aqui resolvendo o problema. Então, cara, eu já passei por situações que o gestor ficava batendo em mim. Falei, cara, ou você me deixa trabalhar, ou eu vou embora, porque eu não consigo trabalhar com alguém em cima de mim. E a gente tem muito... Isso é o problema de gestão. É gente que não dá preparado para ser gestor. Porque numa hora dessa, é a hora que você vê se o cara tem preparo ou não para ser gestor. Porque ele tem que segurar a onda aqui, ele vai apanhar aqui. Depois ele bate em você, mas deixa você resolver o problema. Cara, eu não conseguia. Cada 1 minuto a pessoa queria feedback. Falei, ou eu te dou feedback ou eu resolvo o problema. E a pessoa, não, mas não sei o quê. Eu falo, não tem como. Aí eu tive que ligar, tipo, dar um pulo por cima e falar, ó, tira esse cara daqui que esse cara tá me atrapalhando. Ah, mas Pô, eu sei na por que hora. você não conseguiu lidar com o cara. Você não fez cara feia, pô. É verdade. Se tivesse feito cara feia, O cara ia, tinha chegar, o cara ia resolvido. chegar perto de você e olhar se tá de cara feia, ele não ia falar nada. Deixa eu sair daqui que esse cara tá bravo. É uma boa estratégia aí, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Não sabe, Se ó. não Se pegar, tivesse é pegado a dica antes. Bombadinho na cara feia, foi É. isso, fez, né? Fiz história, É né? histórico, não, até hoje. Mas esse episódio aí foi bem interessante. Isso que o Pires falou, não aconteceu, cara. A gente lá, os técnicos, todo mundo trabalhando e não via ninguém encher o saco. Então, aí você vê que a E gestão tanto é que a legal. gente colocou pelo menos os principais recursos no ar em tempo recorde, né, cara? Não tinha. Isso é muito importante, Essa né? é a O gestão gestor legal. blindar o técnico para você conseguir raciocinar e pensar, né? Sim. Para ver o que você vai fazer, né? Porque não é um negócio, não é uma conta 1 e 1 igual a 2. Cara, não é ali, você tem que olhar, fazer troubleshoot mesmo, sentar, olhar o que deu ruim. Porque uma coisa é você falar, startup e o banco subir, beleza. Outra coisa é o banco não subir. Puta, não subiu. Onde tá o erro? O que corrompeu? Como eu vou fazer para resolver esse problema que apareceu? Né? Quanto tempo eu vou perder para resolver isso? O que eu tenho que alocar? O que eu tenho que desalocar? De onde eu tenho que voltar backup? Cara, imagina isso com vários bancos. E neguinho... Não, vários bancos, várias equipes, né? Porque, era o cara de SO que tinha que pôr a máquina no ar, aí você ia subir o banco tava corrompido alguma coisa, você dava um grito pro cara de backup que ele tinha que voltar o backup, é o cara de storage que tem que ver a parte dele, e todo mundo ali trabalhando em conjunto, né, cara? Mas foi assim, eu acho que de todas elas, a primeira foi um trabalho, assim, muito redondo, muito... Também o time... Era foda. bom, né? O time era bom. foda, cara. O pessoal, a galera que tava lá naquele tempo, o Gilson não tinha chegado aí. Quando chegou o negócio Começou a cair a qualidade. Mas o time era foda. Era muito Ah, de fato, eu cheguei 2 semanas depois, né? Eu peguei o pós ali. Mas é o fato, né? Na época lá pra mim, né? Eu fui pra lá como pleno. Então a experiência que eu tive lá foi impactante até hoje, né? Porque aí eu tive ali referências de formas de trabalho profissional, desde a gestão até o time técnico, muito boas. Que aquilo ali me ajudou, né? Nos anos seguintes, né? Até hoje, na verdade, né? Tanto que a gente, né, cultiva amizade até hoje por conta dessas experiências aí, né? Sejam boas, ruins, seja fazendo cara feio, não. Continuamos aí, firme e forte. Mas isso que o Jus falou é interessante. Você foi pra lá como pleno, né? Mas se você nunca trabalhou numa instituição financeira ou numa telco, você pleno acha que for. você é pleno, você acha que você é sênior. Eu mesmo, tipo, Especialista, né? quando eu cheguei lá, eu já era sênior, né? Quando eu cheguei na TIM. Mas era uma realidade totalmente diferente de tudo que tinha visto, né, cara? O tamanho dos Às vezes a gente é bancos, sênior cara. smuito num lugar também, né, Você fica é muito sênior- tempo, e aí você é quando você sênior vai pro naquele mercado ou pra lugar, outra né? empresa, Sim. isso muda, né? Eu costumo falar que telco é uma escola. Eu não trabalhei em instituição financeira, então não sei como que é. Falam que é muito parecido. Queira. Mas telco é uma escola. Assim, Com se certeza. você quer aprender e tem vontade de aprender,
entra numa telco porque Exato. você vai ver de tudo. Desde do mainframe, algumas telcos ainda tem hoje em dia, até a cloud hoje em dia você consegue ver tudo. Se quiser, né? Se quiser. Tem uns figuras que passou por lá também. Meu Deus. E vai ver de tudo. Aí é o outro lado que eu brinco. TI não é exato, é esotérico. Também vai ver de tudo nesse sentido. Você vai falar, pô, isso não pode acontecer. Não, mas acontece. É a lógica, que acontece. a única lógica é que nada tem lógica, né? Tipo exato. assim. Legal. E uma coisa legal que eu aprendi lá também, que eu até hoje também uso bastante, que é você entender qual que é o ramo da empresa, qual que é o motor da empresa. Isso eu tive essa sacada lá, de entender isso, né? Porque eu tava ali com alguns anos só de experiência. Então uma coisa é você tá numa empresa que o core dela, o motor dela é tecnologia. Outra coisa é quando você está numa empresa que ela faz alguma coisa, uma montadora, por exemplo, né, uma indústria siderúrgica, e o foco não é tecnologia. O foco é entregar o produto dela. Exato. Então isso, no dia a dia, tem impacto muito grande, né? E a forma de trabalhar e a forma também das urgências na empresa, né? Até para desenvolvimento, para investimento de novas tecnologias, de melhorias. Isso aí me lembra uma história do André, que o André contou pra mim. Ele trabalhava numa empresa de fazer pão, né? Sim. E aí, assim, qual que é a prioridade de uma empresa que vende pão? Fazer pão. Inclusive foi essa que eu removi os dados. Então, se você quiser saber, vai lá no LinkedIn. E aí precisava fazer upgrade, né? E o André conta a história, cara. O diretor chegou pra ele e falou, velho, desculpa, meu. E se eu tiver que comprar um banco e comprar uma máquina, um forno pra fazer meu pão, eu vou comprar um forno, não vou dar prioridade pro pão, porque o pão, pro banco de dados, porque é o pão que me dá, que traz dinheiro. A história lá era assim, tipo, os caras, os servidores de rede ficavam sempre no gargalo, sempre no vermelho, mano. Sempre. E aí um dia o coordenador de rede chegou lá pro gerentão lá, falou, escuta, ó, a gente tá precisando adquirir disco aí, porque as máquinas tá tudo no gargalo e tal. E aí ele chegou e falou assim, eu vou vender mais pão? Se você comprar disco? Se eu comprar mais disco? Aí o cara ficou meio assim... Falou assim, você não vai vender mais pão, mas você pode deixar de vender. É verdade. Entendeu? Não vai vender, mas e aí? Você quer continuar vendendo ou você quer deixar de vender? A pergunta é outra, né? Eu vou continuar vendendo ou vou parar de vender, né? Mas é isso aí, eu entendo. É a cabeça de empresário. Você está preocupado com trazer dinheiro para a empresa, né? Sim. Então, e a área de TI, para uma empresa que não é de TI, é um problema, porque ela só traz gasto, né? Cara, mais uma vez vou ter que comprar um disco, vou ter que pôr um não sei o quê, vou ter que Pra contratar fazer um isso. DR, coisas que parece que é um absurdo. Eu preciso montar um aqui, isso eu já vi. Preciso montar um DR, puta, mas vou duplicar toda a minha infraestrutura. É um puta gasto, beleza. Eu vejo muito No dia DR. que dá problema, passou o ano inteiro sem ter dinheiro. No dia que deu problema e viu que perdeu coisas, cara, vai brotar dinheiro do chão. Não, eu quero isso pronto amanhã. Né? Não, mas eu vejo muito DR assim, a minha máquina aqui custa 2 milhões, minha máquina de DR custa 5 mil. O cara tipo assim, eu vou colocar aqui um notebook carregando um Exadata aqui, Só pra dizer porque que tem que ter um só, DR. só pra Só cumprir que o rezando, protocolo. é só pra cumprir, porque se o dia que precisar Rezando virar, pra não virar. Né? Se virar, não vai funcionar. Né? O cara tem 2 milhões investido aqui, 5 mil aqui. Acha que quando cair um avião aqui, 5 mil vai dar conta do que tem aqui. Não vai, né? Mas as empresas fazem isso. Aí passa lá, o cara ganha o prêmio dele no final do ano, ó, entreguei meu DR, ó, quero o meu bônus e tal. Fez switchover? Testou? só tá funcionando. Cara, o melhor lugar que eu, trabalhando pela Oracle, a gente trabalhou num banco, isso eu achei espetacular, eu nunca tinha feito isso em lugar nenhum. Você tinha que migrar o banco pro cara e fazer 2 DR. Cada migração, na migração você tinha que virar para um DR, virar pro segundo e voltar pro primeiro, no momento da migração. Então a gente, se não fizesse isso, era no-go. Cara, foi o único lugar do planeta que eu vi e eu achei espetacular, porque você migrou e já garantiu que tá indo e voltando para todos. Garantiu Ó, tá o funcionando cliente tudo. que eu tô atendendo Legal. hoje é assim, inclusive o Gilson Passou por faz lá? uns trabalhinhos lá ainda. Ah, mas isso é Os legal, caras né? têm, Pra eles gente que é de têm, TI, na verdade, por regra, eles têm que ter 3 cópias de cada banco de produção. isso é muito legal. E os caras não economizam, não, falei. Eu achei legal. Dinheiro, os caras não têm preguiça de gastar, não. É porque se a tecnologia traz O motor, dinheiro, né? nada é mais justo do que investir nisso. Tecnologia é o né, motor, né? E assim, o maior bem que ali a empresa vai ter, empresa desse tipo, desse ramo, é o dado. É a informação estar disponível e de fácil acesso.
É rápido e tudo mais. E se perder, tem como reconstruir rápido. Se não tem um negócio desse, o dia que perder, perdeu a empresa. Que é a história que a gente vai trazer lá atrás, né? Que também é uma história interessante pra gente de tecnologia, que é o World Trade Center. 11 de setembro, né? Que caiu as duas Cara, torres, ali, né? uma coisa que ninguém imaginou a possibilidade de acontecer. Caiu as duas. Cara, aconteceu. Mas Quantas ali o empresas faliram ali? É. Perderam tudo. Porque o DR tava numa torre e o DR tava na outra torre, né? Caiu essa, depois caiu essa. Pronto, perdeu tudo. A empresa acabou, né? Ali literalmente caiu a empresa porque morreu todo mundo, literalmente. Ali a história é morrer. É mais trágico. triste, né? É um Mais trágico. morneiro, mas É mais trágico. Mas nesse caso de tecnologia é isso, né? Então, assim, o valor do dado faz a empresa investir, né? E se perder aqui, mas tem muitas que mesmo assim negligenciam, né? Vai investir mesmo quando né, tá na Aconteceu situação alguma coisa. crítica. É. É. Falando em negligenciar, vocês viram, americanas aí, borrão de 40 bilhões. Aí o cara falou, o contador lá não percebeu que tinha esse erro, que esse errou o cálculo. Cara, como é que você erra um cálculo de 40 Isso aí é- Era 20 bilhões. o Aluno cálculo. de engenharia que, mas é só a vírgula aqui, não faz diferença a vírgula. Claro que não tem isso, mas é um absurdo. É só o sinal, né? É só errei o sinal. Não tem nada, não. O cara vai fazer DR. Esqueci de fazer o DR. Você não esquece. Você faz vista grossa porque é a famosa pedalada fiscal. Eu preciso entregar e eu preciso ter esse lucro. Se eu colocar esse DR aqui, eu não vou ter lucro e minha empresa, eu não vou bater minha meta. Então deixa eu bater meu lucro aqui sem DR, enfio um DR pequenininho. Amanhã o cara que entrar aqui, se for mandado embora, põe um DR bom. E assim foi, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso que aconteceu aí. Não falando em TI, mas alguma coisa que os caras empurraram com a barriga até chegar em 20 bilhões. Agora, o que eu acho mais louco é os caras pedir recuperação judicial e... eu vou te ajudar, amiguinho. Você errou um cálculo, eu vou te ajudar com 42 bilhões, porque eu sou seu amiguinho, sou do governo. Porque você é um coitadinho que errou. Cara, uma conta alta, é PIB de país isso, né? Agora, pegando esse contexto, aí voltando de novo aqui para a área de gestão, né? Como olhar isso também com a parte de investimento, de melhorias, ou da dificuldade de, ainda mais você tendo conhecimento técnico, né? Sabendo ali dos riscos que pode ter e que precisa de um investimento, mas às vezes, a nível de gestão corporativa, você não consegue trazer aquele investimento. Como lidar com isso? Eu acho que um desafio bem interessante. E aí vai de encontro com o que vocês trouxeram depende do meio da empresa. Então, se é uma empresa que, de fato, a tecnologia é o que dita a regra, eles acabam investindo muito mais. Então, não tem aquele esforço tão grande de, não vou gastar aqui, não vou gastar ali. Então, acaba investindo muito mais. Se você for para uma empresa onde o core não é tecnologia, é o que vocês trouxeram de exemplo. É muito difícil. Mas qual o retorno que isso vai me dar? Onde eu vou ganhar com isso aqui? Então, acaba sendo mais difícil e mais desafiador você conseguir convencer de que precisa daquele investimento. Então, a parte de gestão nesse ponto, acho que é muito voltada a isso. Ela tem uma facilidade se você está numa empresa com foco em tecnologia. E aí você consegue mais facilmente mostrar. E aí, a parte, trazendo de novo, toda hora está trazendo a questão do técnico, a parte do técnico auxilia porque você consegue dar mais subsídio, dar mais bagagem para aquele investimento. Investe aqui por causa disso, vai ter aquele retorno, vai ter aquilo lá. Então, assim, você consegue ter uma bagagem interessante e ter um argumento mais forte para não ficar... não vou investir, não. Consegue um investimento mais fácil. Legal. E a gente falando de técnico, né? Mas e entre gestores também, pensando nesse mesmo ponto de vista, né? Ter contato com outros gestores da área, mas que não tem a bagagem técnica. Tem dificuldade, é complicado. Agora eu peguei, né? Gente ruim você tem todos os níveis, não tem jeito. Acho que é muito também do perfil da pessoa. Eu como gestão, você acaba vendo isso. Você tem que saber lidar com os perfis diferentes. Então, o bombadinho da cara feia, você vai ter que saber como lidar com ele. Aprendeu, tá vendo? Vou falar com o Pires, o perfil dele é completamente diferente. Então, você começa a mapear mais rapidamente as pessoas para saber como falar. Tem um que você pode ir lá e falar direto, falar, putz, você fez merda aqui, tinha que fazer desse jeito. O cara fala, beleza. Agora tem um cara que você fala, putz, você fez merda aqui, o cara vai ficar dodói e já era. Aí ele vai cruzar os braços e você não vai conseguir fazer com que ele produza. Então, assim, isso tem no nível de gestão também. Então, você tem gestores que não são técnicos, que são excelentes gestores, e aí você vai conversar, e o cara, putz, olha aqui, olha isso, você já pensou nisso, pensou naquilo. E você tem gestores que não são gestores bons, independente se ele tem perfil técnico ou não. E aí acaba você tendo a dificuldade mesmo, você fala, putz,
não vou nem pedir dica pro cara ali, porque não vai sair, entendeu? Então, é muito interessante sempre você ter uma parceria legal. Igual, a equipe lá era foda, a equipe na primeira que é do Data Center. Mas é porque uma equipe trabalhava unida. Então, assim, quando você trabalha unido, todo mundo sabe, todo mundo tem qualidades e defeitos, não tem jeito. Tem limitações técnicas, não adianta querer falar, não, eu sou o bonzão. Não tem. Então, você acaba apoiando o outro e você consegue entregar o resultado. Então, na gestão é a mesma coisa. Se o cara tem um skill mais de, putz, eu manjo de fazer apresentação. Então, quando for fazer apresentação, monta, fala, e aí, dá uma revisada aí, o que você acha? O que você faria diferente? Faz aquilo outro, entendeu? Então, acho que é a mesma coisa, independente do nível que você tá, é o mesmo perfil, mesma situação. Eu passei pensando em gestão, por exemplo, essa equipe que era redondinha, é porque o gestor faz a equipe ficar redonda, na minha visão. Eu passei por umas empresas que os caras falavam assim, o cara que é gerente, então eu vou pegar e fazer rodízio de gerente. Pegava o gerente que era do financeiro, punha para cuidar da área de banco de dados. O do banco de dados, colocava para o financeiro e colocava para RH. Claro, dava ruim direto. Porque, cara, não adianta. Então, assim, tem visões que eu acho errado. O gerente é gerente de qualquer coisa. Não é bem assim. E tem muita empresa que ainda pensa assim, o cara é gestor de qualquer coisa. Não é. No caso, quando você tem um gestor que conhece mais a equipe, independente do cara ser técnico ou não, é importante ele conhecer a equipe. Aí eu tô manjando dessa equipe aqui, já coloquei todo mundo, já sei como todo mundo trabalha. Aí o cara vai me tira, põe naquela equipe lá, que já tá começando a ficar redondo, eu vou lá e mexo lá e estrago tudo. Então acho que gestão também tem muito disso, né, cara? Tem que ter uma afinidade ali entre os profissionais e o gestor. Isso, o gestor Parceria, tem que na ter- verdade. No final é todo mundo isso, ser humano, né? É parceria. Sem parceria não sai. Aquele gestor que trabalha batendo pau na mesa, vamos dizer assim, funciona para meia dúzia. Para outra meia dúzia, para a geração de agora já não funciona. A geração de agora não funciona na porrada. Mas na nossa geração, não que a gente precisasse disso. Mas pra gente já estava acostumado. Você já sai apanhando de casa. Você sabe que seu pai dando porrada em você ali, né? A sua mãe fala, ó, se você brigar na rua, se chegar aqui em casa, você vai apanhar. Então você já apanha na rua e chega em casa apanha dobrado. Então você já chega. André, acho que só as chances de virar gestor, cara. Se não pode dar chicotada, imagina fazer cara feia. Se ele fizer cara feio, moleque, eu me pedir a conta porque o cara fez cara feia pra mim e eu não preciso desse emprego aqui porque eu moro com meu pai lá, meu pai me paga tudo. E o meu pai falou que eu não preciso fazer isso. Eu perguntei pro meu pai se eu precisava aguentar a cara feia, ele falou que não. Ai. Muito bom, muito bom. Eu tive uma experiência de gestão dessa, que eu Fazendo cara feia? Não, eu tava numa equipe unida, redondinha e tal, não sei, saí e fui para outra área. Fui para produção, saí da área de infraestrutura e fui para produção, gerenciando. Aí, num determinado momento, eu voltei para infraestrutura. Quando eu voltei, eu vi a equipe dividida. Eu falei, pô, o que tá acontecendo aqui? Tinha equipe A e equipe B, totalmente dividida. Eu falei, pô, não entendi. E aí, num primeiro War Room que eu fui, eu entrei e o pessoal falou, preciso de um DBA no War Room, não sei o que. Eu fui lá e falei pro cara, falei, vai pro War Room. Ele olhou pra mim e falou, não vou. Eu falei, como é que é? Não vou. Não vai? Não. Eu falei, tá bom. Saí, era uma consultoria, liguei e falei, pode tirar. Não quero mais o cara aqui. Porque tá um War Room, tá precisando, não pode ter uma atitude de não vou. Não é assim que funciona. Eu não quero o cara aqui. Aí tirou o cara, eu não sei se foi isso, essa minha atitude, depois com o tempo a equipe começou a unir de novo e até o pessoal fala, a gente não tava mais nem tomando café da tarde junto, ia uma hora uma equipe, ia outra hora outra. Tava causando. Eu falei, pode parar. Eu não sei se era ele, ou se a hora que deu aquela chacoalhada, entendeu? Ela desliga o cara, deu aquela chacoalhada e a equipe falou, opa, peraí. Ou a gente vai funcionar bem junto, ou a equipe vai desmanchar. Uma equipe vai sair, não vai ter equipe A e equipe B. Então, acho que tem isso também, a atitude do gestor de não necessariamente mandar alguém embora para poder mostrar alguma coisa, mas sim de chegar perto da equipe e falar, o que está acontecendo, vamos trabalhar junto. Fora daqui da empresa, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não quer fazer churrasco, não quer chamar o outro, ok. Mas aqui dentro vocês têm que trabalhar junto para o negócio funcionar, justamente para aproveitar os perfis e conseguir cada um entregar o melhor do trabalho ali junto, entendeu? Mas eu sempre comentava sobre isso assim, tem um cara, vamos supor, você tem uma equipe com 5 lá, tem um que é o reclamão.
O cara tá odiando o trabalho. Ele chega de manhã, ó céus, ó dias, ó azar. Reclama Então, de Gil, tudo. seu amendoim é ruim, isso Tinha aqui é uns desse ruim. lá, né? Aí o que acontece? Aí você tá bem, você tá precisando trampar, você tem seus filhos, você tem suas contas pra pagar, não é o melhor lugar do mundo pra trabalhar, com um, né? Mas aí vem um cara desse e começa todo dia. Então, cara, esse amendoim não é uma bosta? Cara, tá bom, eu tô comendo amendoim aqui, tá bom, vai, beleza. Não, mas, cara, esse outro aqui é pior ainda, cara, eles podiam pôr um amendoim melhor. E aí, esse Vai tipo te de minando. pessoa vai minando a equipe inteira, porque ele começa só a ver coisa ruim. E não existe emprego melhor do planeta. E aí você só aprende isso com a maturidade, né? Hoje, se alguém começa assim pra mim, fala, cara, ó, eu não tô afim. Você quer reclamar? Beleza, mas, meu, não tô afim Não de reclama ouvir pra mim. reclamação. Porque elimina a equipe, estraga todo mundo, e no final das contas, às vezes nem ele não é o que é mandado embora, é um cara que é mais fraco que ele. Que às vezes ele lá se garante, é Explode. até tecnicamente seguro o problema dele, mas tem um cara que não vai aguentar. Ou o cara explode mais rápido. Exatamente. E aí que o gestor, é difícil pro gestor sacar. Mas se tem um cara reclamão assim, pode ser até tecnicamente bom, mas o cara estraga a equipe inteira, velho. Porque ele chega todo dia e assim, uma hora ele reclama do chefe, depois ele reclama do amigo do lado, começa a fazer fofoca e tal. Então, é legal, esse tipo de pessoa você tem que tirar da sua equipe, porque essa pessoa, você pode estar com a equipe mais redonda que for, ou ele vai falar, meu, sabia que o fulano ganha R$1 a mais que o Beltrano? Porra, mas cara, acho injusto. Ele começa a criar, tipo, meu... Intriga, né? Intriga, Intriga, né? É intriga, a maçã é. podre, né? É, a maçã tem podre, tudo, exato. velho. É, E mas até é o- bom pra você, tipo, pô, será que eu tô sendo essa maçã podre? Às vezes as pessoas precisam pensar, porque o cara que reclama muito, precisa chegar na casa dele e falar, cara, pô, preciso parar com isso. Eu reclamar não vai resolver nada. Pé, põe seu currículo no LinkedIn, velho. Arruma de emprego. Não adianta você ficar. Você veio trabalhar aqui, você tá trabalhando aqui, então relaxa. Não, mas o cara que é assim, ele nunca vai pensar dessa Não. forma. Não, é. exato. E é o cara que estraga a E é o É, cara o que hábito da pessoa se torna um hábito ali ele da fala vida mal dele, da né? empresa todo dia, mas o dia que o gestor chama ele, fala, então, você tá dispensado. Aí ele chora. Pô, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance pra Não, é melhorar, sério, né? eu vivi isso. Antes de entrar pra TI, eu trabalhava em chão de fábrica. E eu tomava conta do terceiro turno. E aí, enfim, curtando a história, os caras iam fechar a filial da empresa. Meu, e tinha um cara lá que toda noite ele reclamava. Meu. Ele reclamava de tudo. Ele reclamava da comida, ele reclamava da máquina, ele reclamava de tudo. Toda noite você tinha que escutar aquele cara reclamando. E aí, beleza. Quando os caras resolveram fechar, então toda noite eu chegava, tinha lá um livro para ler, o que aconteceu no turno anterior, e tinha um recado do chefe. O recado do chefe, hoje você vai mandar o Pires embora. Aí tinha que ir lá chamar o Pires. Então, Pires, você sabe que a situação da empresa tá assim, né? Hoje chegou sua vez, você tá sendo desligado. E aí começou a acontecer, todo dia ia um, aí até o dia que chegou a vez desse cidadão aí. Aí eu fui lá, chamei o cara na minha sala, falei, então, fulano, você sabe da situação da empresa e tal, né? E a gente tá tendo um corte aí e infelizmente você tá sendo desligado. Aí o cara começou a chorar. É o cara que mais causava na Sim. equipe, né? O cara, reclamava. ele reclamava toda noite, sem brincadeira, cara. E ele fazia exatamente o que o Pires falou. Reclamava pra um, reclamava pra outro, ficava contaminando todo mundo, cara. E aí eu falei, então, você tá sendo desligado. Ele começou a chorar, mano. Então. Não é, O isso que eu difícil, gosto. talvez até o Cestário pode falar, né? Nesse tipo de situação, é você identificar também que a pessoa tem aquele perfil para gestão. Porque o que acontece muito, a gente que é técnico sabe, o cara, ele, com os técnicos, com a galera, ele é de um jeito, Sim. na hora que tem uma possibilidade de aparecer, aí já, Isso a gente conhece vários. Né? Assim, aí vem o teatrinho ali, É, né? Que você vê que fala, meu, teatrinho. quem conhece, tem experiência, olha e fala, cara, eu já sei. Mas pra quem não tá no dia a dia, porque normalmente o gestor, não O são cara- todos os o cara gestores que estão mascara no dia a pro dia gestor, né? convivendo. E ele vai ver só o que tá ali. E pro gestor ali vai causar a impressão que, beleza, Esse legal. cara é o cara. Só que ele não sabe, né? Que é só uma carapuça ali, né? Esse é difícil. Realmente você tem que conseguir ler a pessoa. É bem difícil. Não são todos os gestores que conseguem ver. Então, esses espertinhos sempre se dão bem. Aí, puta, o cara foi promovido. Conta uma Você história aí fica pra olhando nós. e fala, Você fala, como que ele foi promovido? Cara, É porque é o exatamente. malandro. É o É cara que ovo, sai. né?
Vende o peixe, né? Não, ele consegue queimar a equipe, deixar a equipe pra ele se dar bem. Na verdade, ele tá cagando pra todo mundo. Ele tá criando uma situação pra ele se dar bem, né? Às vezes até inconsciente. O cara já faz isso na vida toda. Faz em casa, faz com os amigos, né? Às vezes é da pessoa, né? Tipo, faz parte da pessoa isso, né? Não, tipo, A gente fala que é intencionalmente, assim. não é nem intencionalmente, a pessoa já é assim. Não, por exemplo, o cara quer dar uma mensagem pro cestário e ele não tem coragem. Ele fala, cara, esse amendoim é ruim. Pra ele é ruim, ele não curte. Ele fala, André, meu, esse amendoim é bom? O cara, André, cara, não curti muito. Então, cestário, o André tá falando que o amendoim é ruim, velho. Entendeu? É verdade. Esse é o pior tipo que tem, porque o cara não assume, queima o amiguinho, mas chega no que ele queria. Tipo assim, não quero saber, eu quero mandar o recado e não importa. E aí, quando vê o André tá ruim na história, mas ele se deu bem com o cestário. Tipo, o cestário, pô, cara, se eu soubesse, eu teria trocado e tal. E aí fala, pô, esse André também é folgado, né, meu? Por que ele foi falar que o amendoim era ruim e tal? E ele fica Ficou queimado. fazendo cara feia. Eu quero esse cara, né? É por aí. A gente conhece uns desses aí, não conhece, né? Mas eu vou falar pro cestário se ele quer contar alguma história, alguma experiência. A gente já contou várias merdas, né? Situações. De gestão, você quer? Gestão, de perfil, dessas dificuldades aí do ponto de vista de pessoas e gestão. Eu passei uma vez por uma situação de... Vocês estavam falando de desligar, eu tive que desligar umas pessoas. E aí, a pior situação que tem, e aí quem está ouvindo aí, gestores, acho que tem que ficar mais atento. Eu desligar uma pessoa que não era da minha equipe. Eu tive que desligar. Pela situação que aconteceu, tudo que tinha acontecido, eu fui desligar uma pessoa que não era da minha equipe e eu não tinha contato com a pessoa. Não era, então, assim, eu, gestor da equipe A, fui desligar um técnico da equipe B. Pô, é horrível. Não tinha outro gestor lá? Ou... Não tinha. A situação que aconteceu uma situação que tiveram vários problemas e o gestor da equipe mesmo não conseguiu estar presente. Eu nem lembro se estava de férias, alguma coisa assim. Ele não conseguiu estar presente. E era uma situação que a gente teve que desligar várias pessoas. Era uma redução de quadro da empresa. Então, assim, essa situação é horrível. É horrível porque eu acho que o desligar a pessoa já é complicado, não é confortável. E quando a pessoa trabalha na equipe, você consegue dar argumentos e consegue explicar exatamente porque, eu te dei vários feedbacks, eu te falei isso, te orientei ali, e por isso você é a pessoa que hoje não vai fazer mais parte do quadro da empresa. Então, assim, é mais tranquilo você desligar porque você sabe quem é a pessoa, você consegue dar todos os exemplos. Quando você vai desligar a pessoa da outra equipe, e aí? Ah, não, fala isso, o cara é isso. Pô, mas se o cara falar qualquer coisa de volta, você vai falar... Tem argumento nenhum. Fala, então, você vai acabar com... Tem como Tá justificar, bom, ok, mas assim, você está sendo desligado. Então, assim, é complicado. Então, acho que é um momento de desligar é complicado. Então, você precisa ter esse cuidado com a pessoa. Independente de se é um excelente técnico ou não, você tem que ter a preocupação com a pessoa. Acho que isso foi uma experiência que eu passei que, assim, nada confortável. E como é que foi a história? Tipo, você chegou no cara e o cara responde. Como é que foi a resposta do cara? Tipo, você nem é meu gestor, como é que você tá me mandando embora? Eu ia pensar isso. Quem é você pra mandar embora? Como era desligamento em massa, então estavam várias pessoas da empresa toda, não era só TI, estavam reduzindo o quadro. Então não foi tão ruim nesse sentido do cara querer argumentar, pô, mas por que você está me desligando? Então, porque a gente já tinha desligado várias pessoas. Então, beleza, aceitou e não falou muita coisa. Mas talvez se fosse uma situação só, vou desligar aquela pessoa, talvez seria uma situação que eu falo, não, espera o gestor voltar e ele desliga porque não faz sentido. Então, não foi tão ruim nesse sentido. Mas eu acho que isso vai muito, tipo, do perfil do gestor também, né? Se o perfil, ele olha pro ser humano, né? Igual eu tive um caso esse final de semana conversando com um amigo meu, que ele foi mandado embora e não sabe por quê. 11 anos de empresa. Caramba. Ele falou, fui mandado embora e tal, no final do ano. Até eu fiquei espantado. Falei, como assim, cara? Você foi mandado embora? Ele, fui desligado. Mas por quê? Não sei. Não sei. Aí é horrível. Ele falou que o gestor dele nem foi trabalhar no dia do desligamento dele. Nossa. Quem mandou ele embora foi outra pessoa. Não, e tem uma coisa que é verdade. Você nunca vai saber a verdade. Isso, depois de 11 anos é muito ruim, nunca né? vai ser pelo motivo real, né? Tipo assim... O que eu fico pensando assim... Cara, tudo bem, né? A gente sabe que a gente é um número. Mas são 11 anos, cara, da sua vida ali dentro da empresa. E o cara não se dá ao mínimo...
a menor É o consideração... respeito, né? No mínimo, né? respeito Nem, ao ser humano. talvez nem Sim. consideração, que beleza, não precisa ter. Sim. Mas eu acho que é o bem isso, respeito com mesmo, como o pessoa, profissional, né? né? O humano e profissional, Então, né? Eu penso quando o cara vai mandar embora. Nem que você não queira falar a nunca o cara vai verdade. falar- Então, nunca, mas- nunca você vai ouvir a verdade. mas- Não, eu tô te mandando embora porque eu não gosto de você. Não, eu tô te mandando embora porque nós estamos vendo um Então, Pires, corte mas aqui, nem isso, empresa. cara. Nem uma mentira ele ouviu, entendeu? Não, Estamos reduzindo o custo, né? Que é o mais tradicional, não, né? o pior é mandar por. Então manda um WhatsApp pro cara. Tchau, você não precisa vir amanhã. É mais fácil, né? Aí já é. Não, Mas eu é entendi. triste, né, cara? Tipo, É ruim. 11 anos se dedicando, né? O cara às vezes, né? Abre mão de alguma coisa e tal. E geralmente é isso. Empresa, você é um número, né? Tá falando com você e agora ele tá numa startup. Cara, startup é legal que você cresce junto. Você trabalha numa empresa que tem 1000 funcionários, igual a Oracle, que tem 1 zilhão de funcionários. Cara, você pode ser o melhor da empresa. Eu fiquei chateado na hora quando mandaram o meu chefe embora. Eu falei, cara, como mandar esse cara embora? Esse cara é o que mais manja, é o que mais agrega, é o cara que contrata mais aqui da equipe, né? Não importa, o cara era um número para a empresa, velho. Tinha 2 gerentes, precisava escolher um. Esse aqui era mais técnico, esse aqui era menos técnico. O menos técnico que importa para mim é o que tá. Vou mandar esse embora. Cara, o cara era o mais top da empresa, né? Você sabe do que eu tô falando. Ah, que ele saiu da hora, eu não Voltou. sabia que ele tinha saído da hora. Ele voltou. Voltou. Voltou para outro aí departamento. voltou pra outro Mas time, assim, outra torre. aquilo foi o que fez, É. foi o que fez eu sair da hora. Que eu saí depois de acho que uns 3, 4 meses. Eu voltei por conta dele e saí por causa dele. Inclusive, Eu né? falei, Já cara, que a se gente tá esse cara falando. não der o valor, não vão dar valor pra mim. É. Ele já participou daqui É, de isso que eu ia falar, entrevista. já participou daqui, logo menos estará de volta, É. hein? Porque o cara era muito Rádio bom peão. tecnicamente, era muito foda, era muito gente fina. Quando eu precisava chamar também, ele chamava e arregaçava. E assim, Cê é louco. não tinha dó Eu bem não. sei disso. Mas era o cara que se admira, o cara que tá te batendo, mas você fala, pô, É. esse cara aqui tá certo, eu tô errado, tá certo. Eu achei que eu não ia durar 6 meses na hora. Mas ele te fez crescer como profissional, não te fez? Porque as coisas que ele te puxa pro bem, cara. E- Esse é aquele chefe que, pelo menos a experiência que eu tive também é nessa linha, né? É um chefe que ele sempre cobra, mas ele nunca tá errado. Ele sempre vai cobrar naquele pelo que você não viu, ele vai apertar lá e falar, você olhou isso? Você fala, puta, não. Pô, mas você não olhou? Não, mas é o Olhar. chefe que vai estar lá na guerra. de Mas final não é de pra ti- semana, não é pra 3 ti- horas da manhã é. com você, os dois vão Isso. dormir junto embaixo da mesa Isso. do cliente. tá E não é pra te desmotivar, é muito pelo contrário. Falar, cara, você não olhou. Olha isso aí. Não, Vamos ver o ele que tá fala assim, acontecendo. eu contratei esse cara formal, esse cara tá me prejudicando, porque eu também tô sendo incompetente, eu não tive competência. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que levantar esse cara pra eu me manter no meu padrão aqui. É. Então, ele mantinha um padrão. Mesmo se você era ruim, assim, em algum sentido, ele ia lá e te treinava, te dava argumentos, se vira, vai estudar, mas eu Exato. quero você aqui amanhã. E aí isso deixou meio triste. E eu tenho uma lição muito boa que a gente falou aqui sobre parceria, de ser parceiro, que eu aprendi lá também. Já tinha trabalhado em várias equipes, vários times, mas lá eu aprendi uma coisa que até hoje eu uso e é o que eu falo também. Que é assim, cara, deu problema, você tem que tomar uma decisão, alinha com o chefe. Me liga, qualquer hora que seja. Não puxa o gatilho sozinho, porque se você puxar sozinho, você vai estar sozinho. Se você me ligar, por mais ruim que seja, e a gente tomar a decisão junto, eu tô com você, e aí eu consigo segurar a bronca, né? Então isso aí, várias situações, acho que vocês passaram também, eu também, que você fala, cara, e aí, cara? Não vou fazer. Por mais óbvio que esteja, mas tem aqueles 10% de risco. Ô chefe, vamos trocar ideia, tal, e aí? Mas isso depende do gestor. Depende do gestor. Eu já ouvi É. gestor que veio falar, eu não quero que meu telefone toque no fim de semana. Uhum. Pô, É. eu Então, peguei, depende eu peguei muito do uma gestor. Eu peguei um gestor assim, um gestor que a gente... Na época eu fui trabalhar como gestor em outra empresa, tinha um cara acima de mim. O cara, fiquei lá 1 ano, o cara nunca atendeu o celular um final de semana. Tudo que tinha de viagem o cara fazia, o cara era tipo... Ele tava lá pra passear, cara, e a gente tava pra trabalhar. Então era outro... Cara, eu não tava acostumado, tanto que eu saí daquela empresa, mas... Cara, foi a pior gestão da minha vida, aquele cara. Porque eu sabia, esse cara era um somebody love, literalmente. Ele ia lá pra passear. Chegava a hora que queria, saia a hora que queria. E assim, uma vez por semana ele te chamava na sala e te dava qualquer coisa. O negócio dele era, tipo, bater o pau na mesa e te dar paulada. Mas assumir qualquer bronca junto, ir pra você... Não, pra guerra ele não ia. Mas ele gostava de bater pra dizer que ele tava ali porque ele era o cara. Incompetente e tal. Eu falei, meu... Que tem muito ego também, às vezes, né? Que aí, Isso, o cara quando que entra o ego, Não, o cara... que só usa o cargo. Não, É. não tem competência pra ter o cargo, mas É. aproveita do cargo pra poder, tipo, te desmerecer. Eu sou seu chefe. É a base de hierarquia, não de conhecimento. Né? Sim.
E às vezes chegou lá nem foi por mérito, né? Chegou Não, porque foi alguém por colocou o cara lá. Não, a gente já conhece a história. Foi por indicação, amigo do amigo e tal. Então isso me deixa um pouco assim desorientado quando eu vou lidar com esse tipo de gente. E tem muito, né, cara? Tem muito. Tem bastante. E infelizmente esse tipo de gente que dá certo nas empresas, porque eles são amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo. E aí meritocracia não tem mais valor, né, hoje em dia. Tipo, ó, cara, eu subi por mérito, eu trabalhei, eu estudei, eu fui honesto, papapá. Esse tipo de profissional tá meio que em falta no mercado, né? Porque a galera não dá mais valor para isso, né? É o amigo do amigo e tal. Mas é interessante você ter esse tipo de gestor também para você fazer a avaliação inversa, né? Você falar, esse é o tipo de atitude que eu não posso ter em momento algum. Então você também faz o gestor negativo também te auxilia nesse ponto, de você começar a falar, putz, o cara tem essa atitude, não quero ter. Então quando eu tiver uma oportunidade de estar num cenário desse, não é essa atitude que eu vou ter, é outra. Então tem esse lado também. Foi muito nisso, era muito só chamar para bater o pau na mesa. E o resto... Bateu o pau na mesa, tipo assim, cara, eu tô precisando do cara no final de semana, preciso tomar uma decisão. Tá nem aí, cara. Se vira nos 30, a decisão é sua. E se tomar uma decisão errada, ele vai te cobrar depois. Isso, aí o pau vai comer. Se der tudo certo. Ah, detalhe, o pior de tudo, deu tudo certo, aí ele que ganhava os méritos, ó. Eu que ganhei prêmio, porque é a minha equipe, porque eu sou foda. Deu tudo errado? Ah, foi você é incompetente e... Eu tive um gestor assim no meu início da minha carreira na TI. Eu trabalhava numa software house e o cara era assim. Assim, hoje com a visão que eu tenho hoje, eu agradeço, porque foi o cara sendo o escroto que ele era que me motivou a correr atrás e fazer sozinho, porque ele não te ajudava em bosta nenhuma. E quando você tinha um problema, você não tinha com quem. Não tinha quem recorrer. Eu lembro que a gente eu fui fazer a virada de um banco, então. O esquema lá, tipo, ia lá, pegava a máquina, instalava ela e, tipo, os caras não misturavam, como cada cliente tinha uma máquina, né? Então ia lá, pegava a máquina de backup, subia o banco de produção lá, e aí pegava a máquina de produção, zerava ela, instalava esse outro de novo, e eu tava migrando as versões, e aí depois você descia a máquina pro data center e só virava a placa de rede. Aí fui virar a placa de rede, quem disse que a placa subia? Eu era de banco, eu não era de rede. Liga pro cara de rede, o cara não atende. Liga pro outro cara de rede, o cara não atende. Liguei pro chefe, liga pro chefe, o cara não atende. Dando 8 horas da manhã, o horário do cliente abrir, o banco do cara fora do ar, que eu fiz? Rollback. O cara chegou, foi então, a migração lá do cliente XPTO não foi. Ele olhou pra minha cara e falou, o problema é seu. Se não tiver pronto hoje, você pode pegar suas coisas e ir embora. E cara, acendeu o telefone, olha isso. Por que você não me ligou? Foi, eu liguei. Por que você não me atendeu? Cara, esse dia foi punk. Aí foi aí que você começou a aprender a fazer cara feia. O começo. Mas foi mesmo. Descobrimos a raiz. Porque depois desse dia eu trabalhei mais uma semana lá e fui embora. Não tem mais sentido, né? Tipo Mas o cara era um escroto, ele tratava todo mundo mal. Todo mundo. Mas assim, comigo ele nunca tinha sido. Foi a primeira e a última também. Infelizmente, pela minha experiência, as pessoas mais escrotas são as menos preparadas, assim, as menos estudadas. Então, assim, o cara usa isso como um escudo. Tipo assim, melhor eu ser escroto, porque o cara não vai descobrir que eu sou um Zé Mané. Então, o cara vai na base da porrada e sendo escroto. Não, e ele nem era, ele era bom, cara. O cara era inteligente, autodidata, aprendia tudo sozinho. Se ele falasse, eu vou fazer, ia lá, estudava sozinho, fazia. Mas como pessoa, era a escória da humanidade. É até hoje que ele não morreu, né? Não mudou pra você, não, tá no mesmo mudou. patamar. Tá na mesma empresa, inclusive. Ixi, então A gente falando dessa questão de líder e de chefe, né? Hoje é um assunto... Hoje não, né? Já faz muito tempo que tem esse ponto de vista, né? O que é um líder, o que é um chefe. Vira e mexe a gente vê alguma coisa no LinkedIn, né? Então vamos perguntar pro Cestara, que tem bastante bagagem aí para falar, e depois a gente fala também, né? Como que a gente vê os gestores, né? Como líder, né? Que é aquele cara que motiva, que apoia, que tá junto, que é parceiro, ou como chefe que manda, né? E quando precisa mesmo, não atende o celular no final de semana. Eu acho que chefe realmente é o histórico de chão de fábrica lá atrás, né? É o cara que é o comando e controle. Eu falo pra você fazer isso, você faz. Pula da janela, não questiona. Se você questionar, você é um péssimo funcionário. Então acho que é muito nessa linha. Tipo ditadura ali, né? A coisa, né? E o líder é muito... faz desse jeito. Eu
eu faço assim, eu entrego desse jeito. Então, assim, o como eu faço é o que você tem que fazer. Então, exemplo, é né? muito na atitude, é no exemplo. Eu acho que a liderança hoje, acho que é muita liderança no exemplo. Tem que ser na atitude, não necessariamente, eu sou o técnico e estou fazendo desse jeito, você tem que fazer técnico ser desse jeito. Não, a atitude que eu tenho quando eu vou lidar com um problema, o que vocês estavam comentando de blindar a equipe, acho que essa atitude de blindar a equipe é muito importante. Então, assim, se eu estou blindando, pô, é para vocês trabalharem unido. Então, acho que é muito nesse quesito, assim, de estar muito próximo e liderar, por exemplo. Acho que essa é a grande diferença. Para mim, líder é o que tem que ser feito, é o que todo mundo deveria ser, entendeu? Quem está na carga de gestão tinha que ser líder, não tem por que ser chefe mais. Quem tem é índio. Ultimamente nem isso. Mas isso aí, líder pra mim é o cara que pula junto, ó. Eu vou primeiro, vocês vêm atrás de mim. Mas, tipo, eu tô me matando por vocês, vocês vêm junto por mim. Não é o cara que fala assim, ó, se mata todo mundo aqui, eu vou ficar indo. Se ninguém morrer, aí pula todo mundo aí. Se ninguém morrer, eu vou ser o último a pular. Não, o cara sangue nos olhos. E ainda sai como... Põe a faca no dente Não, e... tipo o vai general junto, de né? guerra, né? Que Isso. manda o soldado pra batalha, tá o tiro comendo. Isso, vai lá, vai indo aí que depois eu chego. Depois eu chego. Tipo, o cara na casa dele lá tomando um escão e a galera morrendo lá, né? Eu acho que é o contrário. É igual quando você vê aqueles filmes de gladiador, os caras, os mais ferrados, é o primeiro lá da fila, né? Ele corre e a galera tá tudo atrás dele. Tipo assim, eu sou o líder aqui, galera, vocês estão vendo que é sangue nos olhos. Aí você vai junto, que aí você ganha moral da sua equipe. Agora não, você fica lá na sua casa e manda um WhatsApp pro cara, vai lá pra guerra que eu tô aqui, daqui a pouco eu chego, pô. Aí que equipe que você vai conseguir segurar, né? Me avisa se a gente tá ganhando ou tá perdendo, né? E aí eu vou ver se eu vou. É o conceito de liderança, né? Cada um tem um, e cada empresa tem um, né? É que tem empresa que é segmento europeia, tem empresa que é americana, e cada uma tem uma... Eu já trabalhei Cultura, com... né? Pô, tem empresa europeia, os caras trabalham na base do grito, velho. Qualquer empresa, qualquer país, é francês, é italiano, é inglês, é na base do grito. Tipo assim, Gilson, eu quero que esse amendoim pule pra cá. Aí você fala, não, pra pular pra cá eu tenho que pôr a mão aqui. Não, eu quero sem a mão. E aí fala, não, eu não consigo. Aí o cara pula na mesa e começa a dar porrada na mesa, achando que o amendoim vai pular sozinho, tá ligado? Então os caras ganham muito, europeu é muito na base do grito. E se for ainda coreano te dá porrada. Você sabe que o coreano bate no funcionário, né? É sério. É normal o coreano bater no funcionário, velho. André, o Oni tem que pular. Não, como não, Já cara? dá um tapão aí. Agora o coreano bate no funcionário. Imagina o André lá na Coreia fazendo cara feia. Olha, chegar a Coreia desse tamanho, todo dia em casa lá. Pô, não adiantou fazer cara feia pra ele do mesmo jeito. Apanhei 2 vezes. Muito louco, né? Então cada empresa tem um jeito, né? O americano já não é cheio de compliance, né? Mas o foda é que é meio que as coisas funcionam por fora e o americano trabalha na base do dinheiro, ó. Se esse amendoim pular por lá, se eu te der $1.000, vai? Você fala, não, mas se eu te der $10.000, o amendoim pula? Pula. Você faz um jeito do amendoim pular, mas você vai ganhar dinheiro. Vai perder sua vida, aí chega o brasileiro, né? A piada do coelhinho, né? Batendo no camburão, né? Essa daí eu não conheço. Como é que é essa? O coelhinho batendo no Eu camburão? não lembro que eles falam que soltam um coelho, acho que na mata, e aí põem polícias do mundo inteiro, né? E vai o primeiro lá, vem, faz toda a estratégia americano, traz o coelho, demora não sei quanto tempo. Aí vai o brasileiro naquelas veraneio, qual que é aquelas? Na Veraneia antiga, com os braços pra Camburão. fora, em 10 segundos sai e volta com um porco, né? Que é isso? Eu sou um coelho, eu sou um coelho. É na base da porrada, literalmente. Muito bom, muito bom. E aí, puxando esse assunto aí, né, de gestão, de parte técnica, trazendo agora para esse mundo cloud, que a gente não falou ainda, né? A gente está nessa nova era aí de ir para cloud, não ir, quem não foi vai em algum momento, né? O que vocês estão vendo, né, estão tendo de experiência aí mais recente aí nesse último ano com relação a isso? Principalmente no caso do Cestar, que está em startup, né? O que eu vejo de experiência, né? Eu passei aí, vim da Telecom e já estava num discurso de, vamos para cloud. Alguns ambientes foram para cloud mesmo. E aí passei por uma outra Telecom também, vamos para cloud. Alguns ambientes foram para cloud. Mas assim,
a visão de cloud dentro da telecom é completamente diferente da visão cloud de fato que o mercado usa, que a startup está usando. Então, hoje, na startup, você não tem infraestrutura nenhuma, está tudo na cloud. Não tem por que você investir no data center, criar um data center e colocar ali, ter que contratar o cara de Unix, de storage, não tem por quê. Porque a cloud dá muito desse subsídio, né? Então, você não precisa investir nesse custo. E aí, você olha, fazendo a experiência, hoje o ambiente da startup que eu estou é toda cloud, para ver a telecom chegar nesse nível de maturidade, eu acho que vão alguns anos, porque tem muito ambiente antigo que dificilmente você vai conseguir estruturar de uma forma que ele consiga colocar na cloud. Então, vai dar um certo trabalho aí para poder migrar, mas eu vejo muito que é o futuro, eu acho que é muita coisa que daqui para frente a gente vai conseguir utilizar para poder reduzir um pouco de custo de infraestrutura, só que as grandes indústrias, telco e provavelmente o financeiro, eu acho que vai demorar um bom tempo e muito provavelmente vai ter coisas que não tem como levar para a cloud. Então, vai acabar ficando dentro de casa e com isso talvez reduzir um pouco o custo de infraestrutura, mas vai ter que utilizar um pouco a cloud para poder dar flexibilidade. Tudo aquilo que a gente discutiu de DR, essas coisas, a cloud é muito mais tranquila, muito mais avançada. Só que aí quando a gente fala de Oracle, é onde entra putz, como que eu coloco o Oracle na cloud? Como que eu coloco o banco ali para poder usar? Tem a cloud da Oracle, que acho que tem algumas coisas para fazer, mas como que eu faço isso funcionar, entendeu? Acho que esse é um desafio interessante, principalmente os DBAs, né? DBA, trabalhar com banco na nuvem ainda, pelo menos para nós, da velha guarda, vamos dizer assim, é desafiador. Não, velho. Mas e custo? Tem realmente uma redução considerável de custo? Porque o que eu tenho escutado muito aí também recente é assim, tem-se a ilusão de que, primeiro, a cloud vai resolver todos os problemas. Segundo, que estando na cloud, a redução de custo vai ser gigante ao ponto de realmente ser válido considerar tirar tudo on-premise para a cloud. Será que tem esse custo mesmo ali, então, assim, de retorno? O que eu consigo ver disso, tá? Por isso que eu acho que a telecom não vai inteira para a cloud, porque colocar tudo na cloud vai reduzir custo? Provavelmente não, porque o ambiente da telecom é um ambiente complexo. Mas se você comparar, por exemplo, você sai um pouco desse mundo telecom e vou olhar para a startup onde eu estou. Se eu pegar a startup e criar um data center para colocar tudo dentro do data center, com certeza o custo vai ser maior do que hoje eu tenho na cloud. Então, para você ir para a cloud, você tem que mudar todo o mindset. E isso é a parte difícil dentro da telecom. Porque você vai... eu vou colocar banco Oracle em tudo. Não dá. Então, você tem que trabalhar diferente. Um receio que tem, quando eu trabalhava em telecom, eu tinha esse receio de trabalhar com open source. Vou trabalhar com soluções open source. Não vou fazer isso na telecom, porque se der problema no open source, e aí, como que eu resolvo? Eu tenho que correr para a comunidade. Tá bom, mas isso é o que vai fazer você reduzir custo. Você começar a trabalhar com software open source, ali vai ter custo. Porque se eu pegar do jeito que está e colocar na cloud, com certeza não tem redução de custo. Então, você tem que mudar o mindset, mudar a forma como você lida, para poder, de fato, ter redução de custo. E esse é o desafio. Acho que aí é onde vai... Vou ou não vou? É onde você vai conseguir... tem que colocar na balança. Tem que colocar na balança, porque realmente o mindset tem que mudar. Não é tira daqui e põe ali, aí não tem redução de custo mesmo. É mais caro. Se você fizer isso, é mais caro. É praticamente uma mudança de paradigma, assim, de infraestrutura, né? Startup é uma empresa que está nascendo. Você está nascendo. Uma coisa assim, eu já estou lá com um legado. Tipo, eu estou com um mainframe. Como é que eu vou colocar um mainframe em cloud? Então, exemplo, né? Então, assim, tem... Uma coisa é você nascer cloud. Outra coisa é você ir para a cloud e tentar trazer o seu legado para a cloud. São coisas diferentes. Mas é um mindset. Porque se você entrar com um mindset dentro da... Hoje eu penso muito e vejo como é o mindset dentro da startup. Eu lido direto com os 3 sócios, que são os caras que estruturaram o negócio. A cabeça, a visão deles é completamente diferente de qualquer outra pessoa que eu trabalhei até hoje. São pessoas que olham o negócio, estão preocupados com aquilo ali. Então, o nosso foco é o cliente. Então, eles estão preocupados com o cliente. Qualquer coisa que sair dali, ele está preocupado com o cliente. A visão, o foco, é o mindset. Então, assim, você tem que mudar o mindset de quem está liderando para poder fazer essa quebra de paradigma. Então, o cara que está ali há muito tempo na telecom, ele não vai conseguir ter essa visão de, vou para a cloud e vou desse jeito. Não adianta. Então, você tem que mudar a forma do cara pensar para poder conseguir entregar diferente e conseguir aproveitar a nuvem. Mas é justamente isso. É a parte mais difícil. Mudar. É a parte mudar difícil. a cabeça do cara, né? É a parte difícil. A cultura, né? E não é só do cara, na verdade. É um ecossistema ali, né? São várias pessoas ali que
Você tem que conseguir mostrar esse novo caminho, Ah, né? você pega um exemplo simples, né? Da época que a gente estava na Telco, a mudança para GSM, né? Ah. Até quando eu saí de lá, ainda tinha TDMA ainda Sim. rodando. E se É, vacilar, deve cliente ter que- até hoje. Ah, deve ter cliente que não quer migrar de jeito nenhum. Sim, sim. Eu penso assim, por exemplo, cloud. Uma coisa é eu que não manjo de cloud, vamos dar exemplo, eu sou o dono da startup e não manjo de cloud. Aí um vendedor vem e fala, cara, na cloud você não vai ter uma equipe de infra, você não vai ter um banco, você não vai ter colocation, você só vai pagar um valor X por máquina. Cara, puta, a conta fecha. Agora, como chega a gente técnica e fala, beleza, a conta fecha, mas como é que eu vou subir, descer? Como é que vai estar meu log? E como é que eu vou subir isso? Como é que eu vou subir aquilo? Então a conta fecha no modo administrativo. Se você pensar como administrativo, você só quer entregar. O que eu quero entregar vai estar lá, eu vou pagar 10, eu vou conseguir entregar para o meu usuário o que ele precisa, beleza. Aí a gente, como técnico, não consegue, a gente começa a criar barreiras, né? Sim. E o certo é pensar como o cara que está comprando, cara. Não vou pensar em barreiras, porque quem vai resolver isso para mim é o cara que está me vendendo a cloud. É a cloud que vai resolver. Então, eu acho que é mais fácil para comprar. Sim, ao contrário, a cloud você vende mais fácil do que vender um colocation, porque é uma situação mais confortável. Mesmo que seja os dois têm o mesmo preço, ó, o colocation, a minha máquina vai estar aqui, ó, do meu lado, eu vou sentar em cima da máquina e vou trabalhar. Aí eu vou pagar a mesma coisa para ter o cloud? Eu pagaria igual, mas eu preferia ter em cloud, porque lá vai ter alguém cuidando para mim, aqui vai depender de mim. Então, mesmo que o preço seja igual, ainda vale a pena. E mesmo que seja um pouquinho a mais, ainda você paga pelo conforto. É mais confortável eu ter aqui do que eu ter aqui. Eu vou ter que alugar uma sala, vou ter que contratar o André, vou ter que contratar o Cestar. Lá não, cara, eu tô pagando por um serviço. Então, se a gente pensar em termos de serviço, tudo, mesmo que seja um pouquinho mais caro, é mais confortável. Não é? Então, Então tem que se preocupar com hardware também, isso né? é uma preocupação que você não Ar-condicionado. tem. Upgrade. Se esquentou, não. Hoje eu atendo uma empresa que tá tudo em cloud. Os caras me ligam e falam, olha, nós vamos fazer upgrade sexta-feira, tá bom? Entra aí, beleza. Os caras entram, fazem o upgrade, coisa que eu tinha que me preocupar em fazer upgrade de versão de hardware, é um Exadata lá. Os caras sempre falam, avisa, a hora que eu ligo e falo, vou fazer upgrade, se vira nos 30 aí, avisa a sua empresa. Vai ser tal dia, vai começar tal hora e vai terminar tal hora. Eu entro lá, como é hack, eles derrubam um nó, faz daquele, tudo migra para outro nó, depois baixa o outro, tudo volta para cá. Então, assim, para a empresa é light, porque a gente preparou o ambiente para trabalhar em hack. Mas é legal, era coisa que eu ia ter que me preocupar. Putz, eu vou ter que fazer upgrade, vou ter que subir isso, vou ter que melhorar essa versão. Então, eu acho que o serviço agregado, pelo preço que é cobrado, eu acho que fecha, a conta fecha. Mas eu tô falando da minha visão, eu não sei quanto é a conta, tá? Aí pode ser que se a conta fosse bilionária ou milionária, não sei, mas... Eu, olhando de fora, eu acho que a conta fecha. Você elimina um monte de coisa que... A gente fala de core. O cara que faz pão lá, ele tá preocupado com o pão, não tá preocupado em manter um CPD, uma luz acesa, se o ar-condicionado vai funcionar ou não. Ele quer ter o software para fazer o pão dele lá, né? Então, mas o problema é que, como o Cestário falou, a questão da cabeça do cara. Se o cara não olha pro negócio, se você não consegue mudar a cabeça dele, ele não vai olhar pra conta. Né? Ele vai muito mais atrás do empecilho, mostrar as dificuldades que ele vai ter de subir o ambiente para cloud do que dos benefícios. E a grande indústria é isso. Eles estão sempre mostrando a dificuldade. Mas eu vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assim. Não, mas isso aqui não consigo levar, isso aqui não tem como. Então o cara já começa assim, né? E tem a questão também de assumir, de certa forma, a responsabilidade de fazer algo que ainda é novo para muita empresa. E aí investe milhões e não dá certo, né? Exato. Isso é interessante, né? Todos querem ser pioneiro, mas na verdade nenhum quer, né? Ele tá sempre querendo que o outro vá. Mas ele quer falar, eu fui pra nuvem primeiro, mas então, eu já nenhum passei tem por coragem. situações onde, tipo, em nuvem, de repente, de um dia pro outro, caiu todas as máquinas. Na nuvem, você ligar pros caras, os caras têm que abrir o chamado. Não adianta, você não tem como você ligar, tipo, botando a conta. Cara, não tem o que fazer, porque isso é lá na China, você vai ter que abrir um chamado e esperar o SLA, é a sua empresa parada. Coisa que se você tem sua máquina aqui na esquina, você chama o cara, vem cá, Gilson, se liga aí. Liga a máquina, se vira, me fala. Então você não tem ninguém pra você... Porque você fica na mão dos caras e de um chamado de uma SLA, que tá em contrato.
Então tem os prós e os contras. Mas às vezes é uma falsa ilusão, porque se você coloca na conta, na ponta do lápis, apesar do cara estar trabalhando do início zero, até ele recuperar, talvez ele demore mais do que o chamado, o cara atendeu e recuperou lá, entendeu? Sim, Então tem também aquele negócio, é a segurança de você saber que o cara tá ali trabalhando. O outro, o cara tá na Índia ou tá na China e você não tá vendo não se o cara tá sabe, trabalhando. não. Então às vezes você paga mais caro pra dormir, pra deitar no travesseiro. Ah, beleza, amanhã se precisar o André tá lá, eu ligo pra ele. A gente fez de abrir um chamado pra alguém que vai atender em algum lugar do mundo que eu não sei quem Que vai entrar numa fila, que nem sempre é o Isso, primeiro da pode fila. enrolar e tal. Então, esse Vai é um te problema pedir do log. Diga-se de Manda os passagem, logs é um problema, aí. inclusive, de se abrir chamado hoje, né? Eu digo, e eu falo nessa hora, com abrir chamado com a AWS é o mesmo problema. As pessoas, a qualidade do profissional que atende esses chamados está muito ruim. Tá Até um muito caso ruim. da Oracle. Lá atrás, no banco pós-pago, o billing caiu. Caiu não, ele não caía. Ele ficou congelado e não caía. E a gente abriu o chamado na Oracle. Na época era o Kaique e o Magno, que estava lá dando apoio pra gente. Eles estavam, acho que, como OCS. E abriu o chamado, a gente falando com o indiano, no momento lá chegou executa tal comando. Mas aí vai funcionar? Cross your fingers. Eu falei, nossa, o cara indiano mandou. Cruza os dedos, falei, ferrou. Se o cara... Chamado mandou isso. Colocou no chamado isso? Não, ele na áudio, a gente tava não. no áudio falando, porque o negócio tava numa situação que tava parado, o billing. Nossa. E aí na áudio ele mandou. Tudo que você não pode ouvir, né? Tudo que você não quer ouvir. Tá. Mas infelizmente, o que está acontecendo? Como as empresas priorizaram muito por esse esquema de Docker, né? Quebra tudo, sai. Então, assim, eu não dou mais valor pro Gilson, que ficou um dia estudando para resolver um problema que é coisa de um segundo. Não, cara, eu dou valor pro cara que resolveu em um segundo, matou e recriou de novo. Não pro cara... Então, as pessoas que têm muito conhecimento, elas não têm muito mais valor hoje em dia. E essas pessoas foram se enchendo. Pô, tô aqui nessa empresa, eu sou só um número. Eu sou um cara que conheço pra caramba, a empresa me trata como um número, eu vou trabalhar aqui na esquina numa empresa XYZ que me pague a mesma coisa e pronto. Só que eu não vou estar não vou estar na X, na Oracle, na AWS, na Google, mas eu vou ser valorizado. Então, os grandes profissionais, eles saíram dessa. Que é bem natural empresas. acontecer isso, porque a gente, quando não tá nessas grandes big techs, né? A gente tem aquela... vou até ver a palavra certa aqui, né? A gente tem aquela vontade de estar dentro delas. Sim. A gente fala, pô, estando ali não tem lugar melhor, porque, pô, é o meu né? core, é o sonho, é o que eu combino, quero. Né? E aí quando você chega, tem muita coisa legal, obviamente, tem muitos desafios, mas às vezes fica aquela sensação que não é tudo aquilo que você esperava, né? Talvez Se você criou uma expectativa falsa. Exato. E aí esse é o ponto. Talvez você que sempre teve aquela ilusão que era perfeito, que era o melhor lugar, e você vê que, pô, é muito legal, mas não é tudo aquilo que eu esperava. E aí quando você olha pro lado, você vê que tem outras opções que muitas vezes vai te proporcionar aquilo que você quer, ou que tá vai te entregar a mesma coisa, só que não vai te causar o estresse ali tão grande quanto uma Big Tech. Não, Pela responsabilidade, às vezes pelas nem vai cobranças. te entregar a mesma coisa, vai te entregar um pouco menos. Mas esse menos que você tá ganhando... É o menos que equilibra ali, né? não, as coisas. porque qualidade de vida o dinheiro não compra, né? É bem por aí. Então, às vezes você fala, cara, tipo, na minha época eu lembro na Oracle, cara, eu ganhava até mais do que eu ganho hoje, só que eu não tinha final de semana. Pra ganhar mais do que eu ganho hoje, eu tava trabalhando 24 por Mas 7. naquela época você não Ia dava pra de Porsche. banco. Não, é que ele tinha 3 BM. É uma pra semana, uma por dia e um final de semana. Meu, mas sem alma, não tinha. Minha alma tava vendida pro capeta ali, porque eu trabalhava igual um condenado. Você sabe como é que é? Às vezes você tá atendendo um cliente, aí o chefe te diz, cara, deu merda em outro cliente. Você consegue parar um pouquinho aqui e atender o outro ali? E na hora de bilar, não dava mais pra bilar mais que 24 horas. Só que naquele dia, você já conseguiu, você tem que lançar mais de 24 horas e você... Só que não aceita, o sistema não aceita. Como é que você trabalhou mais que 24 horas? Porque eu trabalhei 20 nessa, 20 lá ao mesmo tempo. Então tinha que trabalhar, lançar bilado em outro dia. E aí você fala, você ganhou grana, só que você vendeu sua alma. Gastou Então, com O remédio. custo é alto, né? O custo é alto, né? É alto, cara. Aí não vale, a conta não Você fecha. começa a ficar careca, né? Sim. Aí você vai ver quem foi promovido. Aquele cara que tava em casa tomando café, que cagou. Começa a perder Que aquela ligaram cara pra feia ele, que você já e ele teve não muito atendeu tempo. o telefone, e na segunda ele foi lá bonitão na empresa. Você vê ele tá tomando... o chefe chamou ele pra tomar uma cerveja.
ele tava lá tomando cerveja com o chefe enquanto você tava descansando porque você não dormiu no final de semana. Aí aquele cara ganhou uma promoção Não e você... sabe nem o que aconteceu, né? E você que tava lá se ferrando, tipo, considerado ovelha negra porque você fala muito, que você reclama às vezes, entendeu? Aí... Mas é o mundo. Aí você escolhe. Ou eu quero... Que nem teve gente na empresa que tatuou Oracle no braço lá, né? Ou você tatua o nome da empresa e trabalha por amor, ou você fala, quero sustentar minha família e ter qualidade de vida. Aí você escolhe. Mas é uma pena, porque antigamente essas empresas davam valor para esses caras técnicos. Tanto que o dono da empresa do Larry Ellison, ele é técnico, foi ele que criou o negócio. Ele era Então, assim, acabou essa época de... que o cara mais foda é o cara mais técnico. Não, que o cara mais foda hoje é o que traz dinheiro para empresas. Se ele traz vendendo a mãe, o pai, se ele mata o pai e a mãe para ir na festa dos órfãos, é problema dele. Ele fechou aqui a conta para 1.000 e no final do ano fez o barulhinho, plim, pronto, fechou. É ruim, mas aí a gente vai procurando outros caminhos, né? Infelizmente é a realidade, não sei se é só da área de TI, mas eu acho que é a realidade geral aí hoje em dia, né? Então a gente procura qualidade de vida conforme você vai andando, né? E antigamente não, você falava... Eu sempre dou exemplo. O que você faz? Muita gente não sabe o que é DBA, né? Meu DBA, o que eu vou falar? Arruma uma impressora. Arruma uma impressora. Troca o cartucho. Do computador. Aí eu falo, imagina assim que você tem um carro Honda. Aí você contratou um mecânico da Honda. Fala só que o cara é mecânico só da parte de lataria. Beleza, ele é especialista em lataria. Aí imagina que você contratou um cara que manja de lataria, aí ele fez uma certificação de motor, aí fez uma certificação de estofado, fez uma certificação de elétrica e fez uma de elétrica. Fala, é isso que a gente tem que ser. Só que a Honda tem no mundo inteiro, então a partir do momento que você certificou em Honda, você vai a qualquer lugar do mundo que tem Honda, você arruma carro Honda. Falei, então eu sempre comparo a nossa profissão DBA como se o banco de dados fosse um carro desse tipo e a gente se certificasse. Lançou o Banco 13, é o novo Honda Civic 2013. Aí você vai e se certifica em Honda Civic 2013. Então você é reconhecido no mundo inteiro, não porque o carro Honda Civic tem no mundo inteiro. Então não é que você fez uma faculdade, que você é foda, não é que aquele produto eles distribuíram para o mundo e onde tem aquele produto você trabalha. E era isso, antigamente a gente era muito valorizado por isso. Com o negócio de cloud, hoje em dia você não precisa mais ser certificado em Honda, você é certificado em colocar o scanner, né? Hoje em dia, no scanner do carro, que você põe o scanner descobre tudo e fala, troque essa peça. Aí você vai lá e é isso que acontece hoje. Você não é mais um mecânico que levanta a tampa do motor e fala, cara, faz o troubleshoot, né? Você só aperta o botão e espera a resposta. Você põe né? o scanner que eu faço lá, agora? aperta o botão, troque essa peça. Aí você vai lá e troca a peça. O maior trabalho que ele tem é saber qual é o código de peça que vai ter que trocar. Para quem que ele vai ligar, onde ele vai comprar a peça, né? Então infelizmente é isso. Mas faz parte. Vamos ter que virar gestor, tem que aprender agora com você está. Porque os técnicos vão ficando cada vez, não é banalizado. O cara fala para você conhece só banco de dados Oracle? Como assim? Não, que aqui a gente precisa de um cara que conhece Oracle, MySQL, DB2, MongoDB. Isso é uma crescente, né? É uma crescente. Não existe mais DBA. Ali em meados de 2015 a 2020, eu via muito isso aí e fazia algumas críticas, né? Pô, quem faz uma pergunta dessa não tem a menor noção de tecnologia Oracle, né? Mas de 2020 para cá, ainda mais agora nesse pós-pandemia, eu vejo que essa questão aí do generalista está sendo muito mais valorizado do que os especialistas aí, igual o nosso caso, que pegou o Oracle, né, se especializou ali, ficou bom em várias tecnologias, né, Hack, DataGuard, RMAN, Backup, que compõe ali um perfil sênior / consultor, né, Golden Gate também, e esse profissional hoje não é tão valorizado como antes, e as novas áreas, as novas funções que surgiram estão sendo mais valorizadas, engenheiro de dados, cientista de dados, né? Tanto que o pessoal quer entrar na área de TI para fazer isso e já com salário lá em cima. E a galera tá migrando, ninguém mais quer ser DBA, os caras querem ser cientista de dados, engenheiro de dados, que é o que tá, assim, que dá dinheiro entre aspas, não sei nem quanto dá, não tenho ideia de valor de salário, mas sei que DBA é menos, né? Infelizmente. Porque... Não, se você tem uma Porsche e ganhar menos, realmente engenheiro de dados, os caras devem estar o quê? Com Ferrari, Lamborghini? Triste tô eu que sou DBA e não tenho uma Porsche.
Só tem uma continha nas Ilhas Caimã, só mais nada, né? Cara, ele tem uma jacuzzi, né? Ele tá aqui todo modesto, mas agora eu vou ter que falar. Ah, eu sou DBA e não tenho, né, Aí sim. uma Porsche, mas tem uma jacuzzi em casa, velho. Agora eu fiquei curioso. Como você sabe que ele tem uma jacuzzi? Ele foi pagar a dívida que ele tinha É. Imagina os dois saindo de toalha na jacuzzi. Assim, Ó, a gente fez uma live, um podcast, que a gente falou que existem 3 tipos de amigos. Tem aquele que você conhece, né? É o conhecido do trabalho, o colega do trabalho e o amigo. O conhecido do trabalho é aquele que você fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Passou 30 segundos, não tem mais conversa. O colega é aquele que senta do seu lado, você tá ali no dia a dia. E o amigo é aquele que você usa o banheiro da casa. Nesse caso eu já Então, ó, resumo da história, né? Tenham bons amigos que tenham jacuzzi, né? Uma Porsche, né? Esse é o mais importante. É saber quem tem, né? Esse que é importante. A galera de hoje em dia não precisa ter nada, precisa conhecer quem tem, que eu quero usufruir e Exato. sair fora. Pra tirar Exato. foto, postar no Insta. né? Inclusive, pessoal, tem uma foto aqui, ó. Depois eu mando pra você. Você na jacuzzi, né? No perfil privado do Insta. No Melhores perfil amigos. aberto. Imagina o Gilson de coque lá na jacuzzi tomando champanhe. Uma porra de champanhe. O André do lado, olhando o cara feio. Ai, vocês são foda. Eu fui Bom. amado. Acho que a gente tá chegando aí no final do nosso podcast. Aí foi muito bom participar aqui com vocês. Quero agradecer aí vocês terem vindo, aceitado essa empreitada. O Pires, como eu comentei ali no início, né? Ele já é da casa, né? Já participou 4 vezes. Né? Daqui a pouco ele vai estar aqui apresentando também. Né? E o André, obrigado por ter vindo aqui, Eu que aceitado o convite de participar. O Cestari também, obrigado. Valeu, eu agradeço. E se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, contar mais alguma história cabeluda, ainda tem chance aí. Deixa eu se queimar mais. Né? melhor parar, né? Basta por um dia, né? Já basta. Agradeço aí, obrigado aí pelo convite, como sempre foi legal, foi divertido. Sim. E aí eu bebi umas aí que foi legal. Melhor aí, não sei se o pessoal filma, mas tem umas coisas na mesa aqui, galera, ó. Dá pra ver, ó, tem uma câmera ali, ó, pega Aí, de ó. lá. Pessoal, tá vendo? Tem umas coisas aí que... Por isso que a gente fica todo alegre, porque tem uns pré aí, né, umas performances que tem que fazer. É que a ideia fala depois que bebe, amanhece juntas, aí começa as verdades vir, entendeu? Pior que os dois aí não beberam nada, né? Ah. Só água aí, ó. É, estratégia, porque é a primeira vez, Estratégia. num próximo que a gente fizer, É. aí a gente coloca a tarifa ali, ó. Só vai vir pra gravar depois que tomar 2 doses. Na última que você fez, que eu vim, foi obrigado a tomar, eram 40 aí. 43, licor 43. Licor. Ele foi obrigado, ele encheu um copo desse pra cada um. A gente teve que brindar, e tomar e entrar, né? Foi obrigatório. Aí já era. Esse aí Eu começou não ia afinando o gostar. sangue. Eu já ia chapar no primeiro copo. Mas foi legal, foi legal. Beleza. Então, obrigado aí mais uma vez. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, vou encerrar aqui o nosso podcast dessa edição, como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu.